Olá, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, um bom período de 24 horas para você que está me assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, onde falamos e aprendemos sobre análise de ativos. Antes de começar o vídeo, só uma coisa muito rapidinha, não precisa pular, 10 segundos. Peço perdão pelas 2 semanas sem vídeo, eu tive um compromisso familiar em uma delas, realmente não tive tempo nenhum. E nessa agora, eu atrasei o vídeo porque eu estava esperando o microfone chegar, tive outras coisas também, inclusive microfone novo, né? Vocês devem ter percebido que melhorou um pouquinho, principalmente em relação ao volume dos vídeos, que agora não tá mais tão baixo quanto antes, que antes não importa o que eu fazia, o meu microfone não conseguia ficar alto, agora ele já fica alto naturalmente, deu uma investida aqui no canal um pouquinho, tá? Mas peço perdão e por isso o vídeo tá saindo sexta e eu já vou tentar postar todo sábado, tá? E eu vou ficar uma semana fora de onde eu moro e faço os vídeos, mas eu vou levar algum parte dos meus equipamentos para onde eu ficar essa semana e eu vou tentar pelo menos fazer um vídeo por lá quando eu puder, tá? Então fiquem de olho, esse período sem vídeos foi excepcional e eu vou tentar compensar isso com o tempo, certo? Mas vamos voltar aqui a falar de análise de ativos, que eu sei que foi para isso que vocês vieram para cá, lógico, naturalmente, e vamos voltar a falar de estoques, tá? Eu gosto bastante de falar de estoques por causa de toda essa questão de ampliar repertório, de que a gente consegue ver mais negócios que a gente não vê aqui no Brasil. Acho bom a gente se expor a esse tipo de coisa, principalmente porque tem muitas marcas até que a gente nem pensa como pode ser a perspectiva delas de negócios, né? Muitas vezes a gente é acionista das empresas e nem faz ideia de como elas são na perspectiva do acionista. E hoje a gente vai falar de uma empresa que é muito interessante nessa perspectiva, né? Já que muitos de nós somos acionistas, somos clientes, né? E agora nós vamos vê-la sob a perspectiva de acionista. E como vocês já viram no título, a empresa em questão é a Logitech, tá? A Logitech é uma empresa que eu acho que, bem, dispensa apresentações para a grande maioria de nós. Caso você não tenha um computador, só use celular, repense suas atitudes primeiramente, mas o ponto é, se você não tem computador ou se você vive na Idade da Pedra, Logitech é uma empresa que fabrica, né, resumindo uma perspectiva de cliente, é uma empresa que atua fabricando periféricos de computador, teclados, microfones, mouse, a maior marca desse segmento, com produtos premium muito difundidos no mercado. Presumo que alguns de vocês sejam clientes dela. Eu já fui cliente, já tive um headset deles, hoje não tenho nada, hoje todo o meu setup da China, basicamente. É AliExpress na veia. Mas já tive coisa deles, e eu acho que todo mundo já deve ter tido, ou até tem, né? Se você, principalmente se você for alguém com um setup mais legal, os melhores produtos são deles, mesmo, né, com ticket, são com ticket mais alto, mas qualidade também mais alta. Então é muito provável que vocês tenham, tá? Mas, agora, parando de falar um pouco na perspectiva de cliente, né? Quem é Logitech na fila do pão na perspectiva de acionistas? Bem, a Logitech, como eu falei, já falei um pouco do segmento de atuação dela, eu vou falar um pouco mais detalhado daqui pra frente. Mas a Logitech é uma empresa suíça, ela é listada na Bolsa Americana, mas ela tem sede na Suíça, né, que é em Lausanne, inclusive, tá aqui no próprio Fundamentei. Inclusive, eu tô colocando F11 agora também. Me digam se vocês gostaram disso ou não nos comentários. Vou deixar assim pra um teste. Hoje vai ser o vídeo dos testes, microfone novo, F11, enfim, tá? É, não é que seja. A Logitech é uma empresa suíça, tá? Que é listada na Bolsa Americana, tem receita no mundo inteiro, listada na Bolsa Americana, né? Mas, basicamente, ela é uma empresa fabricada, né? Como tá no meu roteirinho, que eu sempre deixo aqui na descrição, tá? Sempre deixo, caso você, eu vi o vídeo, mas não lembro de algum ponto específico. Ou você pode ver os timestamps para tentar lembrar onde tá, ou você pode ir no roteirinho da descrição. Tudo que tem nesse roteirinho, tudo que eu falo tá nesse roteirinho, claro, não da mesma forma, né? Literalmente uma transcrição do vídeo, mas os bullet points estão lá para você procurar. Então, como está no roteirinho, e eu sempre falo isso para incentivar vocês a lê-los eventualmente, a Logitech é uma empresa focada na projeção, ou seja, ela não só fabrica, ela projeta, ela tem toda, como a gente vai ver aqui nos balanços, ela tem toda uma parte do negócio que é de pesquisa e desenvolvimento, tá? Então essa é uma coisa muito interessante, a gente já viu isso em outras empresas, né? A Ferrari, por exemplo, a Thermo Fisher, outras estoques que a gente viu, tem parte das suas despesas só para pesquisa e desenvolvimento. A Logitech é uma delas, então ela não só fabrica, ela não é só uma fábrica, ela tem todo um sistema de projetar também os produtos que ela fabrica. Então, é uma empresa focada na projeção e fabricação de periféricos de computador e gadgets de tecnologia em geral, como a gente vai ver. Não é só teclado, ela também está entrando, principalmente agora, entrando numa venda de crescimento de gadgets gerais de tecnologia, tanto para um público em geral, por exemplo, como também para setores específicos da economia. Então, por exemplo,
câmeras para sala de aula, para gravar aula, eh, câmeras específicas para salas de reuniões de empresas, e também algumas outras que, né, de mais gerais, que não sejam necessariamente, coisas de computador, como por exemplo webcam, enfim, muitos outros produtos que eles fabricam, tá? Então a Logitech é uma empresa focada na projeção e fabricação de gadgets de tecnologia e periféricos de computador em diferentes frentes, né? Tanto B2C como B2B, tá? B2C, que é para o consumidor final, né? Que é mais essa questão de teclado, mouse mesmo. É cerca de 60% da receita líquida dela, e os outros 40% são de B2B. Geralmente, claro, também tem essa venda de periféricos de computador para empresas de escritório e tal, lógico. Mas também tem essas soluções específicas, que eles chamam de novas vertentes, adjacências, etc., com soluções para muitas frentes, que eles também começaram a desenvolver nos últimos tempos e também compõem o B2B. Deles, B2B esse que, inclusive, tem uma margem muito maior do que o B2C, mas isso é uma coisa que a gente vai ver posteriormente, tá? Então, com a contextualização das atividades operacionais, né, da Logitech, né, o que a Logitech faz de fato, né, vamos falar um pouco da governança dos números dela para depois a gente ir na tese um pouco mais aprofundada dela, certo? Só uma coisa, eu sei que tem uma galera que, né, já vê as estrelas e que eu dou aqui de nota, porque isso é basicamente uma nota, né? E já tem uma predisposição, né, uma pré-opinião, mas essa nota aqui é bem debatível, tá? Poderia ser 3, poderia ser 4. É uma empresa aqui que realmente depende um pouco do que você considerar, tá? Eu não teria nenhum problema em dar 4 estrelas aqui, eu dou 3 estrelas só por causa de algumas coisas específicas que nós vamos ver ao longo do vídeo, certo? Então, é uma empresa que não é uma empresa grande, né? É interessante, né? Que é uma empresa que, pô, ela é líder de mercado, líder em alguns setores, vice-líder em outros e tal. Mas, pô, ela é a maior empresa de projeção e fabricação desse tipo de produto tecnológico, né? De periférico e tal. E mesmo assim, uma empresa pequena, né? Não tá nas P500 e é 13 bilhões de dólares de valor de mercado, que para valores brasileiros, lógico, seria uma empresa gigante. Mas, pô, para padrão americano, isso aqui é pouco, né? É uma empresa pequena para o padrão americano, né? De bolsa americana. Então, já é uma coisa interessante, né? Nada a ver com o negócio em si, com a qualidade do negócio, mas já é uma coisa interessante de se analisar. Sobre a governança em relação à remuneração dos executivos. De novo, eu sempre falo que governança é muito mais que a remuneração dos executivos, tá? O principal ponto da governança é a gente entender como que eles tá, como que os executivos estão balanceando os diferentes interesses dos diferentes stakeholders da companhia, tanto clientes, credores, funcionários, acionistas e tal. E quando a gente vai analisar a governança, a gente vê se ela está priorizando ou está né, fornecendo bom valor para a perspectiva do stakeholder do acionista, que somos nós. Nós estamos sempre com interesse de acionista, porque nós estamos investindo justamente para nos tornarmos acionistas e termos participação nos lucros dela. E também no crescimento, se tiver ou se não tiver, enfim, tá? Então, governança não é só a remuneração dos executivos. Mas eu gosto de falar porque, às vezes, a remuneração dos executivos mostra bastante coisa, né? Se o resultado está piorando, mas a remuneração dos executivos está só subindo, ou alguma coisa muito extraordinária de contexto, ou ele já está deixando bem claro qual stakeholder ele está priorizando, né? Que no caso seria o do executivo e até mesmo do credor, de vez em quando, nesses casos, tá? Hum. Mas aqui não é o caso, tá? Não é o caso de uma priorização clara de stakeholder, pelo contrário, a remuneração dos executivos é bem tranquilo. É uma remuneração relativamente alta, né, perante aos lucros, mas ela não tende a crescer infinitamente ao longo do tempo, né? Desde, né, tipo, assim, durante o período de crise da companhia, ela ficou meio de lado, aí depois teve um aumento, mas decaindo proporcionalmente em relação ao lucro, não cresce indefinidamente e tanto faz, então, ok, nada demais, tudo tranquilo. Né, a remuneração alta não é um problema se a empresa gera valor, tá? Que é o caso da Logitech, vamos ver. Sobre as receitas. Ignora isso aqui, tá? Essa receita, bem, dá pra ver, né, que nem pega direito. Mas o que é interessante é ver sobre as regiões. Ela é uma empresa que tem receita no mundo todo, como eu falei. 43% das receitas dela vem do continente americano, né? Tanto América do Norte quanto América do Sul, na América Latina, enfim. Nós temos 31% vindo do Oriente Médio, África e Europa. Não me pergunte por que eles dividem dessa forma, como se fosse um único mercado. Tem nada a ver, mas enfim. E 25%, né, vem ali do... 26, né, basicamente. Vem da Ásia, né, ali da região do Pacífico.
né? Então, é uma empresa com exposição de receita global, né? Ela atua em mais de 150 países. Então, é uma empresa já um pouco interessante nesse sentido, porque ela não tem uma exposição muito forte a um mercado, ela não depende de um mercado. Então, se um mercado estiver em crise, outro pode estar melhor. Então, crises macroeconômicas específicas de alguns de países não vai ser o que vai afetar ela. Então, é uma coisa interessante, claro, não é isso que transforma o case, mas enfim. Sobre liquidez, não tem nem o que falar, uma liquidez mais do que o suficiente para qualquer pequeno poupador. Pô, no pior dia eles negociam, tipo, 250 mil ações e a ação é, tipo, $50. Então, no pior dia, 10 milhões de dólares. Você não vai investir em 10, você não vai impactar o book de Logitech com o seu aporte de pequeno poupador, tá? Então, liquidez mais do que suficiente. E sobre a evolução da base acionária, né, que é uma coisa muito importante da gente analisar, porque não importa, não adianta a empresa subir os resultados se é, a evolução da base acionária, né, só cresce a base acionária, né, ou seja, tem uma diluição para ter o crescimento, ou seja, não muda muita coisa. Mas aqui a gente já consegue ver uma coisa interessante, né? Desde 2006, a gente viu uma queda, né, da base acionária da companhia, mas em relativas etapas, né? De 2006 até 2012 teve uma queda mais forte, e entre 2012 e 2020, ela foi aumentando a base acionária, né? Pouquinho a pouquinho, às vezes caiu, às vezes subia e tal, mas numa tendência de subida. E desde 2020 já tem recuperado forte, né, as ações da companhia. Né, que comprou 13% desde então, né? Caiu de 180 para 156 e de 168 agora para 146, então tem tido um movimento bastante forte de recompra. O que faz até um pouco de sentido quando você vai analisar o valuation da empresa, que nunca foi um valuation muito alto, tá? Você pega o valuation dela, pô, 14 EV EBITDA para o mercado americano não é um valuation extraordinariamente alto. E nunca foi, né? Só em 2023 aqui que teve um valuation aqui mais padrão do mercado americano. Mas, enfim. E também que recompra é estratégico para a empresa por causa de outra coisa, tá? Porque, como a gente vai ver, a Logitech não é uma empresa que cresce muito por si própria. Mas a gente vai entrar nesse ponto depois, tá? Isso é uma boa parte do motivo do porquê eu não dou mais estrelas. Mas vamos lá, calma, vamos por partes. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, tá? Acho que a gente vai ver partes boas disso aí. Enfim, sobre retorno não importa, né? A gente tá aqui para ver os fundamentos da empresa. E bem, quando você pega agora falando dos números, né? A gente vai ver um pouco da governança, beleza, nada demais, tranquilo. Agora, deixa eu dar um pouco de zoom, né? Quando você pega os resultados da empresa, já tem uma coisa que fica muito bem clara aqui, tá? E uma coisa, eu dei uma olhada aqui de relance no roteirinho, é verdade, tá? Uma coisa muito importante que a gente vai ver também é isso aqui, ó. Olha a diferença do EV pro market cap. Market cap sempre, quer dizer, o EV sempre abaixo do market cap. Então isso já mostra uma coisa interessante da companhia, que é o quê? Exatamente, ela nunca se alavancou. Ela nunca captou dívida bancária. Em nenhum momento ela captou dívida bancária. E, pô, no momento atual, inclusive, tem uma boa diferença. Não, tem uma boa diferença de EV pro market cap. Mas, enfim, falando um pouco agora da Logitech. Tem duas coisas, primeiro, que são muito importantes. Primeiro, o ano fiscal dela é descasado, tá deslocado do ano. Né, o ano de apuração dos resultados não é o mesmo, o ano social, né? Não é o mesmo do ano fiscal. O ano fiscal sempre acaba de 31 de dezembro, mas o ano de apuração dos resultados dela, ela desloca pra mesma coisa que tinha na Ferrari, se eu não me engano, foi alguma história que a gente viu, que o ano começa em abril e termina em março, tá? Então, para ele, o que a gente chama, por exemplo, de dezembro em qualquer outra empresa, eles chamam de março. Então, por exemplo, o terceiro trimestre deles é o quarto trimestre do nosso ano calendário normal, tá? Mas, enfim, isso não é muito importante. O que é importante, só deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui, não, tudo certo. O que é importante é que, de cara, já dá pra perceber uma coisa, que é como a evolução da receita é pouco regular, né? Você pega aqui, crescimento 15% ao ano, você pega nos 10 anos seguintes, nada. Então, qual é um ponto muito importante de se entender sobre o Logitech no primeiro ponto? Né? Logo de início, a análise de painel não é muito eficiente. Quer dizer, em nenhum momento você vai analisar uma empresa só por painel, tá? Mas tem empresas que por painel você já tem uma boa noção da saúde do negócio, do modelo de negócio em certa parte e tal. Logitech não é uma empresa que dá para analisar por painel, tá? Analisar por painel você vai incorrer em erros e
em alguma análise errada, inevitavelmente. Tá? Então, deixar isso muito bem claro. Porque se você pegar aqui no longo prazo, né, desde 2006, você fala, nossa, a receita líquida 5% ao ano de crescimento, um crescimento modesto, pouco relevante. Então, só que não dá para considerar dessa forma. Porque se você for pegar, olha as etapas, né? É o que eu sempre falo, né? Que em etapas as coisas mudam. Você consegue perceber que é uma empresa muito afetada por ciclos macroeconômicos gerais, né? Então ela não é uma empresa que ela tem um modelo de negócio que ela cresce muito por conta própria, como eu falei alguns minutinhos atrás, né? Ela cresce muito na onda com o mercado. Então, se o mercado está em expansão, ela cresce junto com o mercado. Mas ela não cresce por conta própria. Ela não é capaz de, assim, ganhar. Não, que o mercado ela é capaz, né? A gente vai ver isso depois, inclusive. Ela cresce mais que o mercado e cai menos nos ciclos. A gente vai ver isso depois. Mas ela não é aquela empresa que vai ter um crescimento regular porque, nossa, ela tem uma vontade competitiva, ela vai crescer, não. Como ela já é um player dominante de um mercado que é fragmentado, mas ela é o player dominante, ela não consegue muito crescer, tipo, além do que o mercado dela cresce. Ela já tem uma posição de consolidação relativamente grande. Então, por conta disso, ela não consegue crescer muito todo ano, ou pelo menos ali numa base regular. Tanto que você vê, 2006 a 2008 você vê um crescimento forte de receita. Claro, era uma base menor, né? A receita era 1,8 bi, mas ainda assim, era 20 anos atrás, né? O mercado de computadores 20 anos atrás era outro. Então, você vê aqui, gente, era uma base menor, claro, mas tinha um crescimento, né, bem considerável, né, de 15% ao ano. Só que aí chega a crise de 2008, que foi uma crise gigantesca, enfim, crise do capitalismo global, e ela ficou 10 anos fora do lugar, né, tipo, de lado. Pelo contrário, né, se depender, ela caiu, né, ela basicamente caiu e só demorou 10 anos para chegar no mesmo patamar. Então, no início ela cresceu porque era uma empresa de menor porte, né? E ela até conseguiu uma certa alavancagem operacional na margem bruta, né? Então ela cresceu e conseguiu diluir custo fixo, porque essa é outra coisa que a gente vai ver, né? Como a estrutura de custo da Logitech também é bastante específica. Mas ela conseguiu crescer porque era uma empresa de menor porte, né? Enfim, normal. Só que aí só que entrou na crise de 2008, criou-se uma década perdida, né? A crise econômica pegou a empresa em cheio, não a empresa em si, né? Mas pegou o mercado em que ela atua em cheio, independentemente do que ela fez ou deixou de fazer, ela não conseguiu crescer. A receita dela ficou ali no estagnada, né? Caindo ali, e mesma coisa para a margem, tá? A margem caiu de 36, chegou a bater 31, 32, 33. Também perdeu um pouco de margem nesse período. Recuperou ali só em 2017 que foi recuperar para os níveis pré-crise. Que aqui foi o último período sem considerar a crise. Né? Então, por conta disso, os resultados ficaram de lado. Só que em 2017 deu para ver, né, que teve um salto forte aqui, que já mostra que a empresa estava se recuperando um pouco mais. E ali a gente começou já a ver um salto bastante forte. Né? Tipo, a empresa começou a se recuperar. Então, 10% ao ano de receita e teve uma expansão na margem bruta. Não tanto, né? Porque a expansão de margem bruta veio mais de 2016 né, pra cá, porque em 2017 ela conseguiu crescer, voltar para o período pré-crise e conseguiu recuperar a margem daquela época. Então, nesse período de 2017 e 2020, ela conseguiu recuperar plenamente conseguiu se recuperar plenamente da crise e evoluiu os resultados, mas não conseguiu muito um crescimento da margem bruta, tá? Porque basicamente voltou para a margem bruta pré-crise, tá? Então, mas basicamente também aqui foi um movimento de mercado, né? A crise se arrefeceu, aí o mercado começou a voltar, ela começou a voltar junto, né? E a margem bruta ali também se recuperou do período pré-crise para o período para a margem que estava antes. E aqui a gente já vê, né, que o salto gigante que teve de 2020 para 2021. Porque essa é uma coisa que você pode estar olhando e falando, nossa, mas justo na pandemia ela teve um resultado muito forte. Sim, ela faz coisa para computador, né, gente? Então, a resposta, eu poderia fazer um suspense aqui, mas é simples. Quando teve a pandemia, todo mundo teve que trabalhar de casa, home office, os cacete. Aí o pessoal teve que comprar coisa pro home office, né? O pessoal tava acostumado a ir pro escritório, aí tinha lá todo o setup aí no escritório bonitinho, em casa tinha uma coisa mais simples. Aí chegou o home office, teve que basicamente desenvolver um segundo escritório em casa, e teve uma demanda muito maior por produtos que a Logitech oferece, e aí teve um salto muito forte. Porque porque, né, em 2020, ela não tinha o impacto da pandemia, porque o ano dela terminou em março de 2020. E março de 2020 foi justamente quando a crise da Covid começou a pegar. Só um ano depois,
né, nesse período do início da Covid até março de 2021, que é o ano, que é o ano social da lei de 2021, meu, nadou em dinheiro, porque teve uma demanda, teve uma demanda adicional pelos produtos de tecnologia de computador e home office de forma geral, muito forte, então ela cresceu junto com esse mercado. Então não foi também um crescimento tipo, nossa, olha como a empresa teve um salto muito forte de resultado. Não, ela simplesmente também cresceu junto com o mercado. Deixa eu dar um F5 aqui, tava dando problema. Vamos lá, voltar pro template rapidinho. Então a gente já consegue ver que também é outro crescimento junto com o mercado, tá? A demanda explode meio à pandemia, ascensão do home office e os múltiplos workspaces, que essa é uma parte da tese que a gente vai falar depois. E desde então, você vê uma certa queda nos resultados da empresa, né? Um resultado negativo ali de menos de 2% ao ano. Só que tem duas coisas que são muito importantes a gente perceber. Primeiro que o resultado estava caindo bem, né, em 2024, e ela começou a recuperar. Então não é como se, tipo, nossa, tá caindo e vai continuar caindo. Não, ela tá se recuperando. A gente não sabe se vai continuar numa trajetória de, pô, talvez né, melhorar, ter um resultado melhor do que teve aqui nesses 2 anos, ou não. Mas então não é que ela tá caindo indefinidamente, ou ficando de, ou, né? É que também é um pouco que a gente viu aqui, né? Então talvez ela seja começando a ficar de lado, mas não caindo. Que é uma coisa interessante. Mas o que é mais importante a gente perceber é que você pode olhar e falar, nossa, mas o resultado tá de lado, então é ruim, né? Tá perdendo receita, perdeu margem. Só que, e claro, né? No período da pandemia, como teve uma demanda adicional muito forte pelos produtos dela, ela diluiu muito o custo fixo e a margem que era 38 subiu para 45. Então teve uma alavancagem operacional muito forte nos custos brutos, né? Só que você fala, pô, então desde então a receita caiu, a margem caiu, então é ruim, né? Não, na verdade não tanto, tá? Por um motivo simples. Ela teve uma demanda adicional muito forte em 2020 e 2022. Então eram resultados muito excepcionais. E ela conseguiu manter um resultado próximo. Ela não caiu para o nível pré-pandemia. Ela conseguiu manter ali um nível de resultado próximo ao que ela conseguiu na pandemia. Então ela conseguiu ganhar mercado. Ela não voltou para o que era antes. Ela conseguiu se manter num patamar não tão alto, mas próximo de resultado ao que foi no período da crise e da Covid, que foi um período muito bom para ela, tá? Então, a demanda se estabilizou nesse patamar mais alto, o que é muito interessante para a companhia, né? Mostra que a companhia tem uma capacidade de conseguir crescer mais que o mercado. Porque o mercado ela não teve esse mesmo crescimento aqui. Então, ela conseguiu crescer mais que o mercado na crise, né? Na crise que foi positiva para ela, no caso. E quando o resultado foi começar a voltar ao normal, ela caiu menos do que o restante do mercado, justamente por causa de vantagens competitivas que a gente vai ver depois. Claro que a receita caiu, né? Porque era um resultado muito extraordinário, mas, pô, foi uma queda muito pouco considerável em relação ao que você esperaria, né? Tendo uma base de comparação muito alta. Se você for pegar aqui 2020, é um resultado como se fosse de 10% ao ano, né? O que aí a gente já consegue também pegar a mesma coisa. Ok, teve uma evolução muito forte, e não caiu, ok, o que é bom. Só que também um crescimento composto de 10% ao ano também já não é essas Coca-Cola toda. É um crescimento bom, mas também não é a mesma coisa que, né, principalmente sabendo que não é um crescimento próprio, né, é um crescimento muito movido pelo mercado. Mesmo que ela tenha uma posição privilegiada nesse mercado, ela não depende muito do mercado. Por isso que se olhar para, no longo prazo, cresceu 5%. É um pouco ilusório, porque tem muita etapa, tem muito ciclo de mercado aqui. Então não dá para projetar isso como um valor neutro no longo prazo. Não, ela vai crescer no longo prazo 5% ao ano. Não dá para projetar isso, é impossível. Quem fala isso não tem a menor noção do que está falando, tá? Pode ser mais, pode ser menos. Aí vai depender das projeções de cada um, né? Pelos modelos de valuation lá e de resultado. Mas não dá para olhar para o painel e falar, cresce isso aqui, então beleza, tá? O que é uma coisa tanto boa quanto ruim, né? Porque os resultados são bem previsíveis, mas você sabe que ela vai crescer mais e cair menos no mercado em ciclos específicos, né? Pelo menos até agora. Então, o custo bruto é uma lógica, a lógica a gente tem que entender de uma outra forma, né? Porque, assim, o lucro bruto vai revelar uma coisa muito latente, muito forte da companhia, que é a estrutura de custos dela. A Logitech ela tem uma estrutura de custos muito fixa e pouco variável, o que faz com que ela seja muito sujeita a alavancagens operacionais e desalavancagens operacionais muito fortes, com muitas poucas variações. Você vê aqui, né, no período pré-crise de 2008, estava crescendo 15% ao ano na receita, lucro bruto subindo 22%. Ela conseguiu crescer e diluindo o custo fixo. Até a questão de B2B,
no mix de produto, B2B cresceu com o tempo, aí crescendo com o tempo, como o B2B tem margem maior, a margem bruta foi acompanhada disso também? Teve, teve isso. O mercado B2B cresceu com o tempo na participação de receita da Logitech, e assim como tem uma margem mais alta, margem que foi crescendo junto a isso também. Mas não é o fator predominante, tá? Não é o fator predominante. O ponto é, ela conseguiu, né, crescer e ter uma alavancagem operacional forte por causa dessa estrutura de custo muito fixa e pouco variável. Aí quando a crise veio, né, o que caiu 6% de receita caiu 20% de lucro bruto. O que faz a gente pensar, tá, então não é uma questão de estrutura de custos ótima que faz, pô, um pouquinho mais de crescimento e aumenta muito o resultado. A mesma coisa acontece para baixo também. Ah, e você pode pensar em teorias do porquê isso. Será que, por exemplo, uma indústria com muita ociosidade, ou com um nível não tão ótimo de produção, talvez, mas não é muito esse o ponto, porque ela tem empresas, indústrias próprias, indústrias terceirizadas. Então, pô, será que é porque ela tem pouco custo de manufatura e no lucro bruto é mais outras coisas? Aí depende de um estudo mais aprofundado nesse sentido, que eu não tenho a informação. Mas o que importa saber é que a estrutura de custos é muito fixa e pouco variável. Tanto que assim, caiu 7% da receita, caiu 20% do lucro bruto. Aí foi caindo, e a margem bruta até voltou depois de um tempo, né? Se estabilizou. Mas, né, nesse período ela não conseguiu ganhar margem, até caiu, né? Mesmo que ficando de lado, caiu. Aí no período aqui, 2017 e 2020, ela, né, ficou ali, cresceu junto com o lucro bruto, né? Não teve uma diferença muito forte. Mas dá pra ver muito isso em 2020 e 2021, né? 76% de receita, 110% de lucro bruto, a margem bruta aumentou 7 pontos em um ano. E desde então eu tô percebendo outra coisa, que assim, quando a receita caiu 7% da receita, caiu 14%. Não, pera. Caiu 14% da receita líquida, caiu 26% do lucro bruto. Só que desde então, aumentou 5% da receita, todo 20% do lucro bruto. Então é difícil também, é a mesma aqui é mais sensível que a receita líquida ainda. Não dá pra você olhar e falar, nossa, no longo prazo, então o lucro bruto cresce 7% ao ano. Porque, de novo, é ciclo de mercado. Se o mercado ela tá indo bem, ela vai ter uma demanda adicional que vai diluir custo. E assim vai aumentar a margem bruta. Mas se for o contrário, a margem bruta vai cair, porque esse estudo de custos é muito bom para alavancagem operacional, mas também para desalavancagem operacional. Não vai ter uma alavancagem e desalavancagem operacional na minha percepção de marketing empresa. Não é esse o ponto aqui. Mas tem que ficar bastante de olho nisso. Também não dá para considerar esse número como um número neutro de longo prazo, número seguro de crescimento composto anualizado, tá? Tem que ver essa questão de que os ciclos de mercado fazem ela ter uma estrutura de custos que, com qualquer ciclo, ela pode ter uma alavancagem operacional muito forte e uma desalavancagem operacional muito forte, né? Pode aumentar ou cair a margem com muita pouca variação do ciclo de mercado, né? Tanto que eu falei, nas mesmas etapas, não, 32% de receita, 48% de lucro bruto. Aí, beleza. Aí de 2017, caiu 6% da receita, caiu 3% do lucro bruto. É porque a gente tá pegando, né, no período final, mas dá pra ver que caiu no meio tempo, né? Oscilou e caiu no primeiro momento, mas ficou de lá na década como um todo. Sim. Aí 2017, 2020, 34 versus 37, né? Ficou meio igual, né? Acompanhou a receita líquida com o time da alavancagem operacional. Aí teve isso aqui, né? 2020 2020, com 76% de receita líquida, 110% de lucro bruto, porque, né, a margem bruta subiu de 38% para 45%, porque o boom da demanda gerou uma diluição de custos fixos. O que não é necessariamente uma vantagem exclusiva da companhia, tá? Deve outras empresas que você dá para ver o mesmo movimento, também nesse mercado de tecnologia. Por exemplo, a Apple, claro, não são negócios idênticos, tá? Obviamente que não. Mas se você pegar a Apple, teve a mesma coisa em 2020 e 2021, né, teve 33% de receita a mais, 46% de lucro bruto. Ah, mas a Apple não tem nada a ver. Tudo bem, vamos pegar a HP então. A HP também você dá pra ver a mesma coisa, tá? É que, né, o que 12% de receita líquida, 29% de lucro bruto. Porque essa demanda adicional, logicamente, de lucro custo fixo, e assim, tem um aumento de margem bruta, mas não é necessariamente uma virtude da companhia. Claro, isso mostra que a estrutura de custo da companhia é interessante, que ela não teve que aumentar o custo bruto para acompanhar a receita, então ela conseguiu ter uma rentabilidade, mas a gente também viu aqui que isso serve tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, também não é bem assim.
tá? Não é a melhor coisa possível. E, enfim. E aqui também, né, de 2020 a 2023, enfim, a gente já viu, né? Menos 14% de receita líquida, menos 26% de lucro bruto, enfim, a gente já viu isso, tá? Então, no final das contas, é uma empresa com uma estrutura de custos muito fixa e pouco variável, sendo muito suscetível a bruscas alavancagens operacionais com pouca alteração de resultado. E também as alavancagens operacionais, como eu já falei. Aí no lucro bruto não, perdão, no lucro operacional já é um pouco diferente, tá? A gente você vê um pouco menos esse impacto de necessariamente diluição de custo e tal, tá? Porque se você for ver nas mesmas etapas, 32% de receita líquida, 48% de lucro bruto. Aqui já teve uma pressão um pouco maior, né? 44% de EBITDA, não cresceu tanto quanto o lucro bruto, mas faz parte, tá? Porque a empresa estava em crescimento. Quando a empresa crescer, você vai investir mais em vendas, você aumentar o porte da companhia, vender mais. Também aumentou o P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, faz parte. Só que, qual é o ponto aqui? Aqui não é muito uma questão de alavancagem operacional, um momento. Não é muito essa questão de alavancagem operacional pelos resultados no lucro bruto da receita líquida. Aqui é uma questão um pouco mais embaixo. O ponto é, se você for perceber, né, que ao longo da história, o SG&A, o lucro bruto uma parte da DRE que é muito elástica. Ou seja, qualquer alteraçãozinha na receita líquida, você vai ter um aumento forte, uma queda forte, né, impactante pelo menos, né, você vai ter isso aí. Só que a empresa não tem essa mesma coisa no SG&A, o que faz sentido, né? SG&A não é um gasto que você vai conseguir cortar do dia pra noite. Só que por conta disso, tem uma dinâmica específica no lucro operacional da Logitech, que é, você tem um lucro bruto que varia com uma facilidade, só que o custo que vem, a despesa, né, que vem entre o lucro bruto e o lucro operacional, não é tão elástico. O que faz com que você tenha uma variação de margem muito maior, tá? Então, por exemplo, aqui, pô, tava crescendo, teve uma certa, né, expansão de margem EBITDA, não tanto quanto o lucro bruto, né? Mas beleza. Só que aí, de 2008 para 2009, 7% menos receita, 19% menos lucro bruto, o EBITDA caiu mais de 50%. Por quê? Porque um pouquinho a menos de receita, só 7% de receita, como que 7% a menos de receita conseguiu derrubar 50% do lucro operacional? Simples. Porque isso derrubou 19% do lucro bruto, por causa da estrutura de custos que a gente já falou. Só que, olha a questão. Eu vou fazer uma conta de padaria aqui, tá? Não, essa conta não tá 100% certa, porque no EBITDA você não tá considerando a depreciação e amortização, que parte está no lucro bruto, tá? Então também não é tipo lucro bruto menos despesas igual ao lucro operacional. Não é bem assim. Por causa dessa questão da depreciação e amortização que conta no lucro bruto, mas não no EBITDA. Mas o ponto é, se você pegasse EBITDA, aí sim você teria um cálculo mais neutro, mas enfim. Vamos pegar EBITDA porque é a melhor proxy de geração de resultados, como a gente vai ver depois. Aqui, em 2008, que foi o melhor ano para a crise, porque em 2008, lembrando, o ano de 2008 dela terminou em março, então ela não pegou o período de crise que teve no calendário de 2008. No ano social dela de 2008, ela teve 849 milhões de lucro bruto e o quê? Cerca de 563 de despesa operacional. Só que aqui, aí no ano seguinte, caiu 158 milhões de lucro bruto. Então, o que era uma sobra? Vai, se fizer a conta aqui rapidinho, por favor, vamos considerar rapidinho. O que era uma sobra? 563, de cerca de 200 milhões, um pouquinho menos, 180 por aí, já virou, tipo, uma sobra de 20, porque o lucro bruto caiu 160 e não caiu o gasto com esse SG&A e P&D. Então, sobrava 180 milhões, caiu 160 milhões de lucro bruto, então, entendeu? Claro, a conta não é exatamente a mesma que tá aqui, por causa dessa questão que eu falei da depreciação e amortização. Mas você vê, o 19% menos lucro bruto, como ela não conseguiu reduzir o SG&A e o P&D nem perto dessa proporção, ou até mesmo nem perto dos números absolutos, só essa pequena queda de lucro bruto fez cair o lucro próximo a 50%. Então você vê que nessa década perdida foi um pouco mais pegado, né? Porque o lucro bruto, tipo, nunca caiu muito, se for ver. Né? Tipo, ali no meio da crise, no meio da década perdida ali, vai, caiu de 859 para 700. Aqui chegou a ficar em lucro operacional negativo. Por causa disso. Caiu um pouco a demanda pelo produto, caiu um pouquinho mais o lucro bruto. Só que como o SG&A e o P&D não são elásticos, ela não consegue reduzir
ou pelo menos não consegue reduzir tanto quanto a queda no lucro bruto, nem perto disso, cria um buraco gigantesco. Então, quer 336 milhões de EBITDA, um ano antes de se recuperar da crise, era 180 milhões. E ela só foi recuperar o EBITDA de 2008, não em 2017, quando ela se recuperou na receita no lucro bruto. Ela só foi recuperar em 2020. Que foi depois daquele momento que a gente falou que, nossa, 2017, 2020 já estava recuperando ali. Não, mas no lucro operacional ela só foi conseguir recuperar em 2020. Porque ela não conseguiu reduzir as despesas com P&D, com SG&A. No período da crise, ela manteve, não aumentou, mas também não conseguiu fazer reduzir, enquanto o lucro bruto reduziu a ponto o lucro bruto caiu justamente na gordura que sobrava. Então, basicamente ficou no 0 a 0, ou num patamar muito abaixo. Só em 2020, quando o lucro bruto está 50% maior, ela conseguiu revoltar ao mesmo patamar de antes. Porque o SG&A e o P&D cresceu, mas não cresceu no mesmo patamar do lucro bruto. Aqui teve uma alavancagem operacional no lucro operacional, mas por causa da estrutura de custos, e fez voltar o EBITDA sendo no mesmo patamar de 12 anos antes. Então percebe como essa estrutura de custos, pô, hoje ela é muito interessante. Porque, pô, de 2020 para 2021, 76% de receita líquida, 110% de lucro bruto, gerou 250% a mais de EBITDA. Então, de novo, perceba como não dá para analisar EBITDA por painel de forma alguma. Porque, assim, se o lucro bruto já é suscetível a a variações pequenas de demanda na receita líquida, o lucro operacional medido pelo EBITDA, então, qualquer coisinha joga para cima, joga para baixo. Então, é mais complicado. Mas se ela é EBITDA, nossa, 7% ao ano. Só que você vê 7% ao ano aqui? 2006 2020 tá 2% ao ano. Se você pegar 2008 2020, tá 0. Só que, aí por conta disso, no período de 2020 para 2021, quando teve a demanda adicional da pandemia, dobrou o lucro bruto e não dobrou o SG&A e o P&D. Não dobrou. Aí você teve uma explosão do lucro operacional. Só que ao mesmo tempo você fez crescer o SG&A e o P&D depois, ao mesmo tempo em que a demanda começou a cair naturalmente, porque né, aquilo foi um resultado muito extraordinário, que mesmo que a empresa conseguiu manter o patamar alto em relação ao que era antes do boom da pandemia, caiu um pouquinho, né? Caindo um pouquinho, o que aconteceu com o lucro operacional? Caiu 50% de novo. Então, até ela conseguiu se recuperar, né? Porque nesse meio tempo ela conseguiu congelar o custo. De novo, ela não diminuiu, ela congelou o custo do P&D. E desde então, um pouquinho a mais de demanda a mais fez o lucro bruto voltar a crescer. E tudo que aumentou de lucro bruto foi direto para o lucro operacional, porque o P&D e o SG&A ainda aumentaram. Mas vocês percebem, né, pelos padrões, a gente já viu muito padrão aqui. Você percebe como isso é a parte boa do ciclo, mas daí vem a parte ruim. Tudo volta porque era antes de novo, ou até piora. No longo prazo você vê uma melhora. Tem a tendência de melhora no longo prazo. Mas é muito ciclo que no longo prazo não, é assim, uma montanha russa gigante, é difícil você entender. Porque como essa estrutura da empresa é muito fixo, pouco variável, qualquer coisinha faz o lucro operacional mudar muito. O lucro operacional é muito sensível a qualquer mudança de demanda. Porque o lucro bruto muda muito com pouca coisa. E os gastos e as despesas operacionais, como SG&A e P&D, não são elásticos, ela não consegue diminuir. Então, um pouquinho de queda no lucro bruto derruba o lucro operacional. E um pouquinho a mais de lucro bruto sem ter um aumento proporcional no SG&A, que às vezes tem esse aumento, às vezes não tem, e isso explode o lucro operacional. Então é um pouco difícil até colocar uma melhor métrica de resultado da companhia, né, no fim das contas. Porque talvez até seja lucro bruto, de certa forma, né? Não, não é que não. É difícil entender. Né? Porque ela tem uma estrutura de custos muito fixa e pouco variável em todas as frentes. Então qualquer coisinha muda muito. Então, por isso que eu digo, é impossível sinalizar essa empresa aqui por painel. Você vai ter que abrir release. E ok, a gente tá aqui pra isso. Quanto de documento que eu li do RI da Logitech não é brincadeira. Mas é um trabalho longo, tá? Então, por isso que você vê a margem caindo tanto, né? Tipo, foi de 14 para 7, aí caiu, foi prejuízo, ficou ali 12, 23, 16, 12. Em 12, 26, nossa, 12, 23, 16, 12 anos consecutivos, né? Maravilhoso, nem um pouco instável. Então, tipo, essa é uma empresa que você tem que ter sangue frio. Tipo, se você é uma pessoa que é suscetível a variações bruscas de resultado, você não dá pra investir nisso aqui. E você tem que entender mesmo o negócio da empresa e ler release.
Porque, meu, se você recebe lá no site relatório de notícias de investimento, nossa, lucro operacional da Logitech caiu 50%. Você olha e fala, meu Deus, ferrou, a empresa foi pro buraco. Na verdade, não mudou nada. Tá? Ela tava acomodando ali num patamar um pouco abaixo do boom da pandemia. Mas, pô, tá num resultado ainda muito melhor do que estava antes. Mas é que no lucro operacional isso foi muito pouco. Isso deteriorou muito no lucro operacional, né? Então, é difícil, tá? Tanto que, como eu disse no roteirinho, né? É, bem, nas mesmas etapas, no início esse janeiro subiu mais com o lucro bruto, então não teve uma alavancagem operacional forte aqui. Né? Tanto que a margem EBITDA ficou de lado, né? Cresceu um pouquinho, mas enfim. Aí no período da crise, o lucro bruto caiu só 0,7% ao ano, mas esse dinheiro nunca foi tão elástico, então caiu 2,7% ao ano, isso no longo de 10 anos faz diferença. A margem operacional chegou a 8% frente a 14% que era em 2017. Só depois de 2013, com a margem operacional virando para o negativo, o SG&A e P&D começaram a ser mais controlados, mas mesmo assim não tanto, né, como a gente viu. Aí depois, né, em 2017 e 2020, você vê um crescimento também na mesma proporção de receita líquida do lucro bruto, só que num patamar menor, né? O lucro operacional voltou para o que era pré-crise, né, por causa dessa estrutura de custo muito fixo e pouco variável, que qualquer coisinha muda muito o resultado da companhia. Aí, né, desde 2000, aí 2020 e 2021 teve essa demanda muito forte. E foi o que eu falei, dobrou a demanda, tipo, quase dobrou a demanda, dobrou o lucro bruto, aí não muda no despesa operacional, quadruplicou basicamente o lucro operacional, mas isso vai para cima tanto para baixo. E desde então, né, você vê uma queda e depois voltou a subir por causa dessa dinâmica de lucro bruto que eu já falei, tá? Então, então assim, o lucro bruto ele cai uma base maior, né? E esse dia na NPD não acompanha uma nova estrutura alta de despesas operacionais fixas. Porque essa é outra coisa, né? Você percebe que ela vai crescendo ao longo do tempo a base de despesas operacionais conforme a empresa aumenta. Só que isso capa um pouco a parte positiva da alavancagem operacional que a gente está detalhando aqui, né? Essa estrutura de custos muito fixa e pouco variável faz a alavancagem operacional ser muito fácil. Então, o lucro do acionista aumenta de forma muito fácil, né? O lucro por ação. Só que toda vez que a empresa vai aumentando, ela tem que aumentar junto a esse G&A e P&D. Então, meio que não tem muito lado positivo, fica mais o lado positivo e negativo ao mesmo tempo, então fica difícil de você entender os resultados da companhia por painel. E mesmo no geral também é um pouco mais complicado. Por causa dessa oscilação muito forte, que basicamente faz você ter que analisar a empresa muito por case, muito por contextualizar muito número, em vez de uma análise mais simples, tá? Então aqui é uma análise, demanda ser uma análise um pouco mais de perto. Que não é necessariamente uma coisa ruim, mas a estrutura de custos não é a mais ideal, né? Enfim. Né? Antes, se você for pegar antes da pandemia, as despesas operacionais eram em torno de 800 milhões, agora já é em torno de 1 bi 200. Então, enfim. Né? Qualquer mudança no lucro bruto faz uma mudança muito forte no lucro operacional, o que com o aumento de SG&A e P&D inibe a parte positiva disso vir no balanço pro acionista. Tá? E outra coisa que você vê é que isso realmente vai crescendo. Só que não vai crescendo só em relação a em proporção lucro bruto, mas em proporção receita, né? Se eu for pegar aqui, antes, o gasto com despesas operacionais, né, que é as despesas entre a margem bruta e a margem operacional, é em torno de 19%, né? Então, SG&A e P&D compõem 19% da receita. Hoje é 26%. Tanto que a margem bruta expandiu 11 pontos, mas a margem operacional só expandiu 4. Porque com o tempo ela tem conseguido uma alavancagem operacional no lucro bruto, na margem bruta, como a gente conseguiu ver. Só que o que ela consegue de alavancagem operacional na margem bruta, ela tende a compensar aumentando as despesas operacionais, de SG&A e P&D. Então, uma alavancagem operacional é seguida de uma desalavancagem operacional na outra linha, sendo que essa linha é muito suscetível a qualquer variação de demanda na receita líquida e no lucro bruto. Então, complicado. Assim, a gente vai ver que a tese da companhia é muito boa. Os números são um pouco assim como a gente viu, mas são números muito interessantes como a gente vai concluir, e a tese é muito interessante também. Mas a estrutura de custos faz as coisas serem muito instáveis e oscilantes, né? E também, pô, aumenta a margem bruta, mas não aumenta tanto a margem operacional porque tem que aumentar essas despesas operacionais. Também não é o ideal, né? Pô, se você quer ter uma alavancagem operacional, se você consegue ter uma alavancagem operacional forte no custo bruto, não é o ideal que você repasse isso para a despesa operacional, né? O ideal seria que você conseguisse
turbinar a rentabilidade da empresa e do ganho do acionista, né? Não. Ou da rentabilidade do negócio em si, né? Não transmitindo isso para outro tipo de despesa só, né? Conforme a empresa foi crescendo, despesas operacionais passaram a compor cada vez parte maior da RL, né? Da receita líquida. Passou de 19% em 2006 para 26% em 2025, enquanto o custo bruto cada vez menor, né? Em 2006 era 68% da receita, hoje é só 57%. Enfim, passando do lucro operacional. A gente tem o DIA. A DIA, que é a depreciação e amortização, é pouquíssimo relevante, tá? Ela tá no mesmo patamar de 2012 e é um patamar baixo de depreciação e amortização. E é difícil entender o que compõe isso aqui, tá? Isso é uma coisa que assim, admito, uma falha da minha análise. Eu não consigo entender qual o ponto disso, tá? Ah, inclusive, papo aleatório aqui, só um adendo. Maia, comprei o microfone que eu te dei, uns 2 anos atrás. Vamos ver se você vai comentar sobre isso. Sempre vê os vídeos aqui. Enfim. Só lembrei de comentar. Era pra eu ter comentado isso no início do vídeo, mas eu esqueci. Vamos lá. É... Então, tipo, você vê que no longo prazo a DIA não tende a aumentar e ela tende a ter pouca participação, né? Tipo, hoje a depreciação e amortização é 79 milhões frente a 800 milhões do lucro operacional. Então, é uma despesa de depreciação e amortização baixa. O que é surpreendente, considerando que é uma empresa com indústrias, ela fabrica os próprios produtos e também com pesquisa e desenvolvimento, que já era bastante ativo e intangível a ser amortizado ao longo do tempo. Então, mesmo com essa sendo uma empresa industrial com pesquisa e desenvolvimento, ela tem uma depreciação e amortização baixa que tem que ser pouco relevante para afetar o resto da companhia, né? Se você for pegar o balanço, você não vai encontrar muita informação sobre a método de depreciação e amortização, mas é porque isso também tem a ver muito com o modelo ser asset light da companhia, como a gente vai falar depois. Mesmo que seja uma empresa industrial, ela tem pouco ativo no balanço, tá? Então ela deprecia pouco. Só que ao mesmo tempo, ela compra bastante property, plant and equipment, né? Que é basicamente equipamento, planta, né, industrial e tal. Ela compra muito por ano, tipo 80 milhões, ela também deprecia 80 milhões por ano em ativo geral. Então é meio estranho, a gente vai ver isso depois, tá? Mas daí ela é pouco relevante, ela é baixa, não me parece muito superdimensionada, né? Ela segue alguns protocolos internacionais de tempo de depreciação de ativos. Mas ela estava ao longo do tempo, baixa, então, enfim. Tá. Próximo. O resultado financeiro, essa é outra coisa que a gente falou, né? Lembra que eu falei que ela nunca captou dívida bancária? Porque sempre o market cap foi maior que o EV? Ainda pra ver isso aqui, né? Olha aqui a dívida dela. Ela nunca teve dívida. Se você for pegar cada. Tipo, dívida líquida é sempre negativa, né? Mas se você for pegar a dívida bruta, dívida dívida total sem dívida total. 12 milhões em 2007, pô, tanto faz. Zero. Nunca teve dívida. E eu espero que vocês não estejam ouvindo o barulho de alarme do carro do vizinho. Tomara que esse microfone seja bom e não dê pra ouvir isso. Mas que tá insuportável por aqui. Mas enfim, ela não tem dívida. E ela nunca pegou dívida. Então é uma empresa que sempre rodou com caixa livre. É uma empresa com uma posição de caixa muito forte, né? Pô, ela é uma empresa de 13 bi de dólar e tem 2 em caixa. Então o EV dela é 11, né? O EV dela é 11. Bem, o EBITDA de 800, né? Eu tava naquele EV EBITDA de 14 que a gente viu. Mas ela tem uma posição de caixa muito forte. A gente vai ver, né, como o fluxo de caixa dela, mesmo que seja irregular, como a gente vai deliberar depois, ele é muito forte, a geração de caixa da Logitech. Certo? Mas enfim, como a empresa tem caixa livre, né, ela nunca pegou dívida e sempre teve caixa livre, tem uma posição de caixa forte, ela não tem um gasto com despesa financeira. Né? Ela tem um hedge ou outro ali, mas é pouco relevante. O que ela tem basicamente é só interest income, né? Ela só tem basicamente receita financeira, que por muito tempo foi pouca coisa ali, né? Mas tem sido mais forte nos últimos anos pelas aplicações desse caixa, o que é uma coisa que pode ser boa, mas na verdade não é muito, né? Porque ela tem muito caixa parado, porque ela não compra outras empresas, tenta crescer de alguma outra forma, não consegue crescer muito por conta própria, porque ela não adquire outras, né? Inaugurou novas vertentes, como ela tem inaugurado, porque ela não investe tanto nessa frente e deixa o capital que ela tem em caixa só rendendo juros em vez de reinvestir no próprio negócio. Enfim. Tem a questão de que ela é uma empresa grande do próprio mercado, então não é como se ela fosse assim, não, pega tudo esse caixa, vamos investir e crescer absurdamente. Também não é assim, tem a questão do mercado dela, que ela já é um player grande nesse mercado. Mas ainda assim, né? É uma.
um resultado financeiro grande de uma empresa que tem a venda de crescimento não é bom, né? Porque ela tá pegando esse dinheiro e reinvestindo no negócio ou adquirir outras empresas, ela tá querendo renda juros. Então, é um resultado financeiro bom porque é positivo, né? Não tem gasto com dívida bancária, não tem risco de solvência nem nada, né? Porque ela não tem dívida. Mas, ao mesmo tempo, esse caixa poderia ser utilizado para reinvestir no negócio e não investir em juros. Tá? Enfim. Nunca captou dívida bancária, a dívida líquida dela é o seu caixa, né? Dívida líquida negativa é o caixa dela. Sendo que também tem. Ah, tem outras coisas, né? Além de tudo isso que eu falei, ela emitiu follow-on um tempo. Então ela nunca teve dívida, mas mesmo assim ela captou follow-on na década perdida ali da crise de 2008. E fez isso enquanto pagava dividendo ainda. Então ela tinha caixa, emitiu follow-on para levantar dinheiro e foi lá e comprou, né? Comprou e pagou dividendos. Ou ela fez isso, ou ela comprou outros negócios. Mas se ela comprou outros negócios, isso demorou para entrar no balanço, né? Como um resultado concreto. Então, enfim. Agora, para não pensar, ela deve ter sido. Eu não tinha pensado nessa hipótese antes de gravar. Provavelmente foi compra, tá? Então, se você falou ela deve ter feito pequenas comprinhas e paga em ações. Mas. Ainda assim, se ela tinha caixa livre, porque ela resolveu diluir o acionista. Que tudo bem, mas porque é de crise, mas ela nem tinha uma geração de caixa previsível e estável, mesmo que num patamar relativamente baixo. Ela poderia não ter diluído o acionista e só usado o caixa, né? Em vez de fazer o caixa render juros. Enfim, decisão de alocação de capital da empresa, né? Vai entender. Mas, enfim. É, enfim, foi o que eu já. Rapidinho, vou até anotar no roteiro aqui. Bem, voltei. Bem, a gente já falou da forte posição em caixa, né? Tem 2 bilhões de dólares em caixa, sendo que a empresa possui 13 bilhões de valor de mercado. Só que a geração de caixa não é lá essas coisas todas, tá? Então é uma geração de caixa forte, como a gente vai ver, tá? Inclusive, deixa eu pegar mais água. Enfim, voltando. A gente vai ver. Não lembro de onde eu parei, desculpa. Mas assim, a gente vai ver que a geração de caixa da companhia ela é forte, é uma geração de caixa forte, permite que ela tenha essa forte posição de caixa que ela tem hoje, e que é interessante para ela conseguir crescer via aquisições e M&As, tá? Não faz muito, mas enfim. Só que ao mesmo tempo ela é muito irregular. Porque como a gente consegue ver que ela é forte? Se você fizer uma média dos FCO sobre EBITDA, tirando o ano que EBITDA ficou negativo, né? A média de FCO para EBITDA é de 1,12. Ou seja, geralmente ela consegue gerar mais caixa do que ela tem de lucro operacional. Uma coisa forte. Uma empresa com a margem relativamente alta, né? Pô, margem bruta alta, ela tem um produto de qualidade, né? Margem bruta de 45% fabricando produto. E ela tem uma margem operacional interessante, né? Mas com todas as ressalvas que a gente já falou. Né, que é a questão de, pô, lucro bruto crescer menos do que as despesas operacionais, né, uma empresa com estrutura de custos muito fixa, então inibe a alavancagem operacional positiva em um certo grau, enfim, assado? O ponto é, ele consegue gerar bastante um fluxo de caixa maior do que o seu EBITDA, geralmente, né, tipo, então é uma coisa bastante interessante, né, você tem uma geração de caixa forte para um negócio como esse. Só que ao mesmo tempo é muito irregular. Se você for pegar, é 1,12 de média, mas o desvio padrão é 0,41. Por que o desvio padrão dela é tão alto? Por causa das dinâmicas de capital de giro. É só você ver aqui mais ou menos como foi na época da pandemia. E, ó, vamos pegar aqui tá um pouco aqui de zoom, pra gente conseguir pegar. Ó. Aqui na época da pandemia, de 2020 para 2021, ela conseguiu, ó, olha como ela conseguiu fazer com você, ó. No ano, ela conseguiu bastante FCO, claro, porque o lucro operacional estava muito favorável. Deixa eu reiniciar a página aqui, porque já tá bugando aqui o bagulho. Enfim, vamos voltar aqui. Se eu for pegar, em 2021 ela conseguiu um FCO muito forte, por causa justamente da questão que teve um lucro operacional forte. Só que no ano seguinte, mesmo o lucro operacional caiu um pouco, só que olha como o FCO foi muito menor. Muito menor. Por quê? Por causa da dinâmica de capital de giro. Em 2022, ela aumentou muito contas a receber. Então ela abriu mão de caixa hoje no caixa futuro para vender mais, para ter caixa no futuro para receber mais, para conseguir vender mais. E assim, né, prendeu caixa, prendeu dinheiro no capital de giro. Ao mesmo tempo, ela aumentou muito o estoque, né, justamente para conseguir comportar esse ritmo de venda maior. Então, por causa disso, ela aumentou muito o estoque, aumentou muito contas a receber. E por conta disso, o oficial caiu muito. É o resultado da empresa muito forte, mas o fluxo de caixa baixo. E, né, por causa dessa irregularidade. O fluxo de caixa no geral é muito forte, mas em período de ciclo mais aquecido, ela acaba tendo um fluxo de caixa
mesmo mais enfraquecido por causa dessa dinâmica de capital de giro, né, à toa que o desvio padrão dela é alto. Tanto que 2024, período que o resultado nem foi tão bom assim, né, o EBITDA aumentou, mas não aumentou muito e tal, ela teve o segundo maior FCO da história. Por quê? Porque nesse ano, com o ciclo de mercado mais estabilizado, ela falou, não, vamos liberar o estoque, não vamos aumentar muito e vamos diminuir o quanto a receber. Aí o dinheiro de capital de giro que prendeu aqui, liberou aqui, entendeu? Então, mesmo que seja uma geração de caixa forte, ela acaba sendo bastante regular, especialmente em ciclos de mercado, tá? No ápice, né? E pós-ápice de ciclos de mercado, tá? Enfim, foi o que eu falei aqui no roteiro, inclusive. Geração de caixa, contudo, muito irregular diante das dinâmicas de capital de giro em períodos de ciclo de crescimento. Cresce muito e converte muito do EBITDA para estoques e contas a receber. E só depois de anos tende a regularizar, onde passa a gerar bem mais fluxo de caixa que EBITDA diante da liberação de capital de giro. Mas durante esse período, né, de ciclo mais aquecido, algum ano vai estar melhor, porque foi um salto de resultado grande, só que depois vai aprender muito, ou até mesmo nem chega a aumentar tanto o FCO, já fica aprendendo muito e só libera depois, tá? A média é uma boa média, mas né, acaba sendo bastante regular, irregular. Aí eu falo, né, o melhor proxy de resultado é o EBITDA, pois representa os ganhos da operação, né, da companhia, e o IIT são baixos, ou seja, os impostos, ela paga pouco imposto, e geralmente tende a ser anulada pelo custo pela receita financeira que ela tem tido nos últimos anos. Então tende a ficar menos 0 a 0. E porque o DIA, como a gente já viu um pouco, né, ele é pouco relevante e tem bastantes coisas, asteriscos em relação a ele que a gente vai falar depois. Tá? Então o melhor proxy é o EBITDA. Só que ao mesmo tempo também não é muito bom, né? Porque também, de certa forma, o melhor resultado, na verdade, é o lucro bruto. Porque você consegue ver como que tá a evolução do negócio, a evolução do produto em si. Só que, porque, né, a melhor métrica para você acompanhar se os produtos estão sendo bem vendidos na Logitech, é o lucro bruto. Só que, ao mesmo tempo, o SG&A e P&D, mesmo que eles não tenham muito a ver, como eles crescem mais que o lucro bruto, você considerar o melhor proxy de resultado, o lucro bruto, é você desconsiderar essa dinâmica da Logitech de que ela tende a crescer mais no SG&A e no P&D do que no lucro bruto. Então, né, as despesas tendem a crescer mais que o custo. E também que é importante ela ter bastante SG&A e P&D para ela consolidar mercado e conseguir ter a fabricação a projeção dos seus produtos. Então, a melhor métrica é o EBITDA, mas às vezes não vai ser melhor de se ver. Porque pode estar nessa questão de, bom, caiu um pouquinho o lucro bruto por uma questão assim, só que como o SG na IPID não caiu, o EBITDA caiu muito. Aí parece que piorou muito o resultado da empresa, sendo que não. Foi uma questão de momento, de que, pô, depois a SG na IPID não vai crescer muito, o lucro bruto vai se recuperar um pouquinho. Então, na operação em si, o melhor proxy da operação é o EBITDA. Mas como o EBITDA ele é muito instável e volátil com qualquer coisinha, você tem que olhar em conjunto com o lucro bruto. Porque às vezes o EBITDA vai cair muito, ou vai subir muito, aí você vai ver o lucro bruto, na verdade, não, caiu, não cresceu, não caiu tanto. Foi mais uma questão da dinâmica das despesas operacionais, que elas tendem a crescer mais que a receita com o tempo, que joga contra a alavancagem operacional positiva que a gente falou, só que em eventual momento de estabilidade desses gastos, das despesas operacionais, pode ter uma alavancagem operacional, mas é alavancagem operacional que não reflete bem o negócio da empresa, sem ser uma coisa temporária, enquanto o lucro bruto tá lá, mostrando que a operação não tá tão ruim ou tão boa quanto parece. Então é o EBITDA, mas também é lucro bruto, é uma relação que você tem que olhar os dois, tá? O que um distorce, o outro esclarece a distorção do outro. Geralmente você consegue ter uma visão mais completa, tá? E assim, o melhor ponto é que assim, como eu falei, a geração de caixa dela é forte e ela tem um capex baixo, né? É um capex muito baixo para uma empresa industrial. Para uma empresa industrial que projeta e fabrica seus próprios produtos. É um capex muito baixo, sempre muito dentro do fluxo de caixa, sabe? Sem o menor problema. E o capex é geralmente menor que a própria depreciação e amortização, né? Se eu for pegar a média é 0,82. Ou seja, a cada R$ 100 de DIA, ela geralmente só reinveste 82 em capex. Então ela nem repõe tudo de DIA em capex. Só que isso também é um pouco enganoso por dois motivos. Primeiro, ela tem estrutura de pesquisa e desenvolvimento. Então, por conta disso, a parte da depreciação e amortização é de ativos intangíveis que foram gerados não pelo CAPEX anterior, mas pela P&D anterior, que já está como despesa aqui prevista. Nem toda P&D gera ativo intangível, mas uma parte gera. Então é normal em empresas com P&D forte que o CAPEX seja menor que o DIA. Porque DIA, parte do DIA não vai ser recomposto pelo CAPEX e sim pela P&D.
Mas ainda assim é um CAPEX muito baixo no geral, né, de qualquer forma. Quando você vai comparar com o fluxo de caixa operacional, com o lucro operacional, é um CAPEX bem baixo, né, CAPEX sempre dentro do FCO, né, tem um pouco reinvestimento no negócio para além do payday e do SG&A, né. E o que mostra que é um negócio muito gerador de caixa no longo prazo, né? Porque ela precisa reinvestir pouco, já descontadas as despesas com P&D e SG&A, SG&A que é meio que um soft capex, né, de certa forma, que ela usa para consolidar mais o mercado em torno de si, descontar dessas despesas, ela gera um caixa muito forte, né, no lucro operacional, e ela precisa recompor muito pouco depois disso, né? Muito, muito pouco mesmo. Porque parte da DIA já teve recomposta no P&D e o resto que ela precisa recompor mesmo em gasto de CAPEX é pouquíssima coisa. Vai a parte da IA, a parte não, enfim, a gente vai ver depois. Mas então é um negócio muito gerador de caixa, tá? CAPEX baixo. E a DIA, ela tem a questão de que, tipo, ok, muito do CAPEX é para comprar property, plant e equipment, né? Coisa física industrial, que ela deprecia no mesmo ano. Então, tipo, ela deprecia 60 milhões disso, o CAPEX vai lá e gasta 60 milhões para repor isso. Sendo que era para demorar mais para amortizar isso. E, tipo, o ativo de property, plant e equipment é, tipo, 115 milhões. Ela tem que todo ano gastar 60 para recompor, sendo que ela amortiza, deprecia 60 todo ano. É um pouco estranho, mas, é assim, eu me aprofundaria mais geralmente, mas como é um gasto pouco relevante, é um capex, tipo, que não, tipo, ela não tá, tipo, desinvestindo ou reduzindo o porte, ela tá crescendo o porte da companhia com esse capex baixo, com esse DIA baixo, que parte é composto no DIA, parte é composto no capex. Então, mesmo que, tipo, nossa, tem alguma coisa ali que merece mais atenção, né, tem uma coisa ali para ser vista, não é isso que vai mudar o case da companhia, e ela tá crescendo, conseguindo, mesmo com esse baixo capex, forte geração de caixa, baixo capex, ela consegue crescer o negócio, então tudo bem. Porque, de novo, a estrutura de custo dela é muito fixa, é pouco variável. Então, ela não tem muito demanda para crescer, estrutura e tal. Ela já tem uma estrutura forte que atende eventuais aumentos de demanda, porque a estrutura de custos fixa é muito grande e pouco variável. É como se ela tivesse uma indústria com muita sociedade. Não é isso exatamente, porque ela tem múltiplas indústrias, algumas elas são terceirizadas, inclusive, né? Ela só aluga a renda, né? De, por exemplo, fabricantes chineses. Mas é como se fosse uma indústria ociosa. Então, tipo, ela não vai investir mais numa nova indústria, porque o que ela precisa produzir, mesmo num boom de demanda, ela consegue produzir na indústria que ela já tem. Só que qualquer coisinha a mais, qualquer coisinha a menos, aumenta ou destrói a margem. Não é exatamente como. Não é uma indústria ociosa, como, por exemplo, uma Minas Branco, que, pô, ela tem 60% de capacidade instalada que ela usa, né? Só. É pouco. Não é isso, mas é como se fosse mais ou menos isso a questão do Logitech, tá? Ok? Capex baixo, forte, posição de caixa. E, foi o que eu falei, né? Ela usa muito pouco a posição de caixa. Ela usa essa posição de caixa para render juros e não para reinvestir no próprio negócio. Parte porque não tem muito no que investir, a gente já falou. Só que ela poderia crescer tanto em novas frentes, ou que ela já faz um pouco com esse DNA e P&D, tá? Então não é muito no Capex, seria visto. Ela consegue aproveitar as instalações industriais dela. E essas novas linhas ela gasta mais em P&D, tanto que o gasto com P&D aumentou muito nos últimos anos. Só que ela poderia usar esse caixa. Ah, não tem muito o que reinvestir no próprio negócio, e o que ela investe para crescer tá muito no P&D e tal, que gera ativo intangível. Ok, mas ela poderia usar esse caixa para adquirir outras empresas, né? Você pega o balanço dela, não, 10K, ela sempre faz alguma comprinha, mas é uma comprinha, tipo, sempre muito pouca. Tipo, 20 milhões, 30 milhões, isso é pouco pra Logitech, não é o que vai mudar a empresa. Nem de perto. Pô, 30 milhões de dólares pra uma empresa que receita 5 bi, pô, vai ser no máximo, sei lá, o software ali que ela compra e tal, né? É pouquíssima coisa. A última compra grande que ela fez foi em 2020, com 90, que foi 90 milhões. Mas ainda assim não é um valor muito grande para uma empresa que tem 2 bi de caixa, gera tipo, pô, mesmo na época que ela pagou 90 milhões, ela gerava tipo 200, 300 milhões de caixa livre por ano, né? E hoje tá gerando quase 1 bi por ano, né? Fica nessa faixa de 700 milhões, 500, 1 bi e meio, né? Enfim. Então, tipo, fluxo de caixa livre forte, ela não usa para aquisições. A última aquisição grande que ela fez foi a Astro. Foi aquela marca de headsets, gamers e tal, talvez até vocês conheçam. Mas, né, então ela é forte, mas ela não usa muito para aquisição. Então, não, FCL forte, forte posição de caixa, mas sem grandes aquisições que poderiam propulsionar a empresa ao longo da história, né? Ela usa isso, ela usa essa forte posição de caixa não para adquirir outros negócios e crescer mais, crescer no mercado, consolidar mercado. Não, ela usa parte para aplicar em juros e a grande maioria é para payout, via recompra e dividendo. Então, ok, é um negócio que não tem como reinvestir muito do fluxo de caixa livre no próprio negócio, mas ela poderia adquirir, né, outras empresas para acelerar esse crescimento.
Mas ela prefere só, tipo, como não tem muito no que reinvestir, a gente ali dentro de mercado, não vamos fazer aquisição, não precisa muito. Vamos retornar para acionista em recompra de dividendos, já que a gente gera muito caixa. Que é uma coisa interessante, mas, hum, sabe, poderia ser melhor, não poderia, pô, vamos comprar um monte de empresa, e eu ainda manter, né, porque mesmo, talvez com esse caixa, mesmo assim ela não conseguisse aplicar todo esse caixa para aquisição de outras empresas, do mesmo setor dela, porque, pô, ela é maior com 11 bi de EV, e ela gera 1 bi de caixa por ano, vai. Então talvez ela nem conseguisse, mas ela poderia aplicar mais desse caixa para aquisições, né? Acelerar mais o crescimento, ampliar portfólio, criar um ecossistema maior. Mas ela prefere simplesmente retornar para acionista via dividendo e recompra, né? Com esse payout extremamente alto ao longo de toda a sua história, inclusive. Que é meio uma pena, né? Mas entendo a questão de muito gerador de caixa, não tem muito como crescer no próprio negócio, só adquirindo. Mas como ela já é líder de mercado, ela prefere só, a gente não tem pressa para consolidar mercado, a gente meio que já consolida, não precisa muito comprar outras empresas, a gente compra uma coisa ou outra ali. Melhor alocação talvez seja retornar para o acionista, já que, né, como eu falei, muita geração de caixa, pouca possibilidade de reinvestir no negócio, o negócio já cresce bem lucrativo, bem, entrando em outras vertentes bem com P&D, que cabe bem na receita, então entendo, mas, né, também um pouco mais perfil. Eu sou uma pessoa que eu gosto mais de empresas de crescimento mais arrojado, mais agressivo. Logitech não é muito esse o caso. Ela vai pegar esse caixa, parte, comprar alguma coisinha ali, né? Mas ela vai ver que não tem muito o que fazer com caixa, ela vai retornar para o acionista. Ou colocar para render juros. Então, enfim, poderia ser melhor, mas é questão de, né, perfil de investimento. Aí quando você vai olhar o 10K, né, para ver balanço patrimonial e fluxo de caixa, tem algumas coisas, mas eu não vou nem entrar muito no mérito agora, tá? Porque não tem muito o que ver, não tem muito segredo. Ponto é, ela tem interest income sem interest expense, ou seja, ela tem receita financeira sem despesa financeira, como eu já falei, né? É, só deixa eu corrigir uma coisa aqui no roteirinho, um momento. Mas enfim, continuando. A gente já falou isso da questão do caixa, que como ela não consegue muito alocar em reinvestir em recompra. A atual CEO da companhia, né? Ela já falou que ela tem um foco maior em M&As, em aquisições de empresas, mas a gente não viu muito nada até o momento, não tem tido muitas notícias sobre esse foco da CEO atual da Logitech se concretizar em alguma coisa prática, tá? Enfim, a receita líquida também ela é suscetível a variações no marketing, né? Se você for dar uma olhada. Quando o marketing cai, ela acaba caindo um pouco a receita também, mas enfim, um pouco relevante. O que mais importa nessa dinâmica é ver como as despesas operacionais tendem a crescer mais que a receita, e isso impacta a possibilidade de alavancagem operacional positiva, sendo que é uma empresa com muita alavancagem operacional e também desalavancagem operacional. Bem, o lucro por ação também é um pouco ilusório, você acompanha o lucro por ação ao longo da história, justamente por causa dessa oscilação muito maluca, né? Porque o EBITDA já oscila muito, o lucro líquido também oscila muito. Então, pô, de um ano para o outro, você pode dobrar o lucro por ação meramente por alguma questão dessa alavancagem operacional muito brusca do nada. Né? Tanto que de 2003 para 2025 dobrou o seu LPA, basicamente, sendo que o que aconteceu foi só que tipo, que a margem bruta expandiu 5%, o SG&A e PD não aumentou nesse caso, aí foi direto para a margem líquida, que subiu 5 pontos, de 10 para 15%, o que junto com o efeito das recompras basicamente dobrou o lucro líquido, mas foi só porque a margem bruta melhorou, tipo, e não teve a desalavancagem operacional nesse ano. Né? Não foi uma melhora estrutural, o negócio muito forte. Não. Entra naquele rol de coisas que a gente já falou, que, nossa, cresceu um pouquinho aqui, cresceu muito depois, ou o contrário. Tá? Aí, Asset Light, apenas 115 milhões de Property, Plant and Equipment versus 1,8 bi em caixa, né? A gente já falou, um modelo bem Asset Light. Né? Ela tem pouco valor no balanço de Property, Plant and Equipment, o que é interessante considerando que é uma empresa de projeção e fabricação de gadgets de tecnologia e periféricos de computador. Aí, sobre a dinâmica do fluxo de caixa, não tem muito o que falar, tá? É, antes disso, tem uma sazonalidade forte no terceiro tri da empresa, o que é o quarto tri do ano calendário normal, porque é fim de ano, né? As pessoas vão lá, compram normal de comércio e de empresas que estão muito expostas a esse tipo de comércio, né? Porque é o período de maiores vendas. E falando dos fluxos de caixa em si, tem o fluxo de caixa operacional que é basicamente lucro líquido, mais a DIA, mais o Stock-Based Compensation, mais impostos diferidos. Imposto diferido é uma coisa que também afeta muito o fluxo de caixa operacional, porque constantemente é um valor de 30 a 50 milhões, valor alto, só que às vezes é positivo, às vezes é negativo. Então isso afeta bastante o fluxo de caixa. Além da dinâmica de capital de giro que a gente falou. Quando bomba muito, aumenta muito quando você receber estoque, depois aí prende muito no primeiro momento, depois libera, depois fica ali no meio termo. No geral, ele gera mais caixa do que gera lucro operacional, enfim.
tá? E também é problemático, né? Você colocar o Stock-Based Compensation reconciliando no FCO, mas enfim. O FTI, né? O fluxo de caixa de investimento. Poucas aquisições, cerca de 15% do CAPEX só que é aquisições. É, tem bastante compra recorrente de Property Plant Equipment, né? Que é cerca de 80% do CAPEX é só para isso. Sendo que Property Plant Equipment é só 115 milhões do BP e, tipo, 80% de 60 milhões é, tipo, 40 milhões. Então é como se a gente estivesse recompondo todo o Property Plant Equipment a cada, tipo, 2 anos e meio, 3 anos. E por último, o FCF não tem muito o que falar. Ah, e também 5% do FCF é remuneração de Deferred Compensation Investments, né? Que é basicamente remuneração variável de funcionário, enfim, algumas coisas assim, tá? E o FCF, ele por fim é basicamente a receita financeira, né? Além de pagamento de dividendo, recompras e por último, os hedges cambiais, né? Já que a empresa vende em 150 países, ela possui hedge cambial para estabilizar o impacto de variação cambial no seu negócio. Certo? Certo. Bem, agora que a gente já entendeu os números da empresa, vamos lá para a tese da companhia, tá? Desculpa se eu cortei um pouco uma fala porque fui beber uma água e não lembro exatamente onde eu parei. Mas vamos lá, vamos começar falando da tese, já que entendemos os números por conta. Oh, pera, clica na tela, pronto. Já que a gente já entendeu como funcionam um pouco os números da companhia e todas as ressalvas e características dela. De motivo um pouco, agora vocês se entendem, né? Porque eu dou 3 estrelas. Mas calma, a tese da companhia é bem interessante, tá? Então vamos lá pro site RI. Eu acho que é um bom documento pra gente ver isso. Tá no. É na. Tá no Investor Day deles mesmo. Do ano anterior. Vamos pegar aqui. Tá aqui onde? É no report? Não. Aqui, ó. Investor Day. Tô ficando maluco. Presentation, vamos lá. Qual é a tese da companhia? Né, as principais vantagens competitivas, as coisas e tal, né, que eles falam, que a gente consegue verificar nos números. Primeiro, das 13 categorias de produto que a Logitech fabrica algo, ele é líder ou vice-líder em 11 deles, tá? O que é muito interessante por alguns motivos. Primeiro, isso faz com que ela tenha mais insights de mercado, tá? Porque quanto mais cliente você tem, e mais setores você também atende, porque assim, não é só que ela é líder e vice-líder dos mercados, ela também atende diferentes frentes, diferentes vertentes de negócio, diferentes consumidores, diferentes públicos, B2B, B2C e tal. Então, como ela deve ser líder de um monte de mercados diversos, de clientes diversos, ela tem mais clientes, mais setores atendidos, e assim ela tem mais insights das demandas que os seus consumidores realmente têm, ou que talvez eles nem saibam que tenham, mas a empresa consegue perceber através da repercussão dos seus produtos, da fabricação dos seus produtos, projeção dos seus produtos, etc. E assim, a Logitech ela acaba, por ela ter esse poder inigualável de market share e de liderança e vice-liderança de mercado, ela consegue ter um poder inigualável de base para conseguir pegar esses insights e usar o P&D dela, que também é inigualável, porque ela é a maior empresa do setor, então ela tem um poder de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, mais forte, ela tem um poder inigualável de pegar esses insights, que são inigualáveis, que nem outra empresa tem uma base de dados tão forte, e também nenhuma outra empresa tem essa base de P&D tão forte, misturar os dois para assim ela conseguir explorar essas insights de forma inigualável e assim conseguir gerar produtos mais diferenciados que os seus consumidores querem e talvez nem saibam que queiram, conseguindo fazer seus produtos serem ainda mais diferenciados, aumentando seus tickets, aumentando a rentabilidade, aumentando a margem e aumentando a adesão e o seu market share ganhando no mercado, né, com produtos que, porque eles mesmos atuam, né, eles não competem por preço, como a gente viu na margem bruta ali, que é uma margem bruta alta, eles competem nasce por produtos, né? Eles fabricam produtos com a proposta de serem inovadores, de serem diferenciados e premium. Então, por conta disso, é o que eles conseguem fazer, como a gente consegue ver, né? A margem bruta alta, né? Mais de 40% de margem bruta. Cresceu com o tempo, mas, pô, 40% de margem bruta, de novo, num produto industrial, projetado e fabricado, é uma margem alta. Ela consegue, então, por ter essa escala de clientes, escala industrial, escala de clientes, com insights, com P&D, ao mesmo tempo em que ela atua para fabricar e projetar produtos premium, né, produtos diferenciados, inovadores, com soluções tecnológicas, etc., ela consegue acertar em cheio no que os consumidores querem e assim fabricar produtos mais diferenciados, ganhando mercado, ganhando margem, e assim, sucessivamente. O que a gente vê que é que é uma vantagem competitiva que dá para perceber na prática, né, pela margem bruta alta, pela margem
operacional. Também pela alavancagem operacional forte no lucro bruto e tal, mas também não é exatamente isso, né? Porque isso incorre um custo alto de P&D, é um gasto alto de SG&A, então isso não anula a estrutura de custos que faz o lucro operacional e as métricas de resultado ficarem meio bagunçadas e até não evoluírem tanto com o tempo, né? Ela sempre teve essa vantagem competitiva, mas mesmo assim o lucro operacional ficou 12 anos de lado. Então, assim, é uma vantagem competitiva interessante perante os outros players, mas também não é isso que muda um case, tá? Enfim, como ela mesmo fala, cadê? Não sei se ela fala aqui no início. Aqui. Ela tá falando aqui, ó. Na verdade, não é exatamente aqui. Enfim, como é que seja. Não sei em qual slide tá. Mas, como eu disse, ela tem uma posição de uma marca forte. Então, o posicionamento da Logitech no mercado, além, claro, de liderança e vice-liderança em 11 das 13 categorias que ela atua, é um posicionamento de construir uma marca forte de produtos, de acordo com ele, de acordo com a empresa, superiores e inovadores, premium, né? Com potencial de A, porque como ela tem essa escala que nenhuma outra empresa tem, como ela é líder de mercado, ela consegue imbuir IA não só na produção dos produtos, né, você tendo uma escala maior e conseguindo corte de custo e aumentando as margens, mas ela também consegue imbuir a IA nos softwares, né, dos produtos dela, que fazem os produtos dela serem ainda mais diferenciados, terem mais funções, serem mais precisos. Então ela tem um poder de IA que nenhum outro player tem, e assim os produtos ficam mais diferenciados cada vez mais, não só pela qualidade do produto, mas também pelo corte de custo na fabricação e também pelo software de controle do produto que ela fabrica, que aí consegue oferecer ainda mais soluções, ainda mais funções para o seu consumidor, né? Com uma diferenciação forte que faz o produto ser ainda mais diferenciado, certo? Então a IA ajuda na diferenciação do produto, além da escala de produção e no corte de custo da produção também. Só que foi o que eu falei, né? Apesar desse posicionamento de marca, né, uma marca premium, produtos superiores, inovadores e tal, como ela tem um posicionamento grande no mercado, né, o crescimento dela não consegue crescer muito por conta própria, é um crescimento mais cíclico e pontual do que um crescimento recorrente ao longo da história da companhia, né? Então ela não consegue ter então ao mesmo tempo, como ela tem um posicionamento de marca forte, com uma forte margem, só que ela não consegue crescer por conta própria, porque ela é um player grande no mercado, então o crescimento dela é mais cíclico e mais pontual. Ao mesmo tempo que, por ela ter esse porte grande, ela não consegue crescer muito por conta própria. E também ela não consegue muito crescer via aquisições, porque como ela é um player muito grande, ela só vai conseguir comprar players muito menores, que não vão ser transformadores. E mesmo tendo uma forte geração de caixa, ela não consegue. Porque, pô, mesmo se ela pegar todo o caixa dela e adquirir, talvez ela nem consiga adquirir tantos negócios, né? Que a gente do porte ela tem. E talvez, ou pelo menos tantos negócios que tenham sinergias e sejam válidos, né? Então ela não consegue, mesmo ela tendo esse posicionamento forte, ela não consegue muito crescer por conta própria e crescer por M&A. Então ela tem uma forte geração de caixa, ela não consegue muito usar esse caixa, porque ela não consegue investir no próprio negócio. Então é uma empresa com posicionamento muito forte, muito interessante no mercado dela, mas por conta do porte dela, o crescimento dela acaba sendo mais cíclico e pontual. Ela não consegue fazer as vantagens competitivas dela se imporem sobre o mercado, ela tem um crescimento próprio. Ela consegue fazer isso no sentido de crescer mais e cair menos com o mercado, tanto que ao longo dos últimos 10 anos ela ganhou market share, mesmo repassando o preço, ou seja, mesmo assim, quando o mercado cresce, ela cresce mais que o mercado, e quando o mercado cai no ciclo, né, ela cai menos, né, tanto que ela se consolidou num patamar de resultado bem próximo ao período da pandemia, mesmo depois do boom da pandemia, da demanda excepcional da pandemia ter passado. Mas ainda assim não é um crescimento próprio, o que faz com que os números, se olhar no longo prazo, não pareçam tão interessantes. E essa estrutura de custos faz os números parecerem ainda menos, né, suculentos, digamos. Não. Enfim, tem um foco em inovação, né, lançamento de produtos em mais países e ganho de market share, porque né, a nova CEO, ela tem um documento, eu não vou lembrar qual, do IR, mas que ela dá uma entrevista de 10 páginas, assim, né, com transcrição e tal. Ela delimita um monte de coisas que fazem parte do plano estratégico da empresa. Uma delas é continuar focando em inovação, né, como tá aqui, né, no P&D e tal. E, mas alguns outros focos são, ela pretende, né, a empresa tem um foco estratégico de lançar mais novos produtos, também lançar esses novos produtos em mais países, né, tentando capturar mais mercados nacionais, né, para tentar ganhar mercado em market share, né, tentar aumentar ainda mais esse market share, para ter escala, etc e tudo mais, né, isso é uma coisa boa, que isso sim, ela vendendo mais, né, entrando em novos mercados,
vendendo mais e aumentando o market share, ela consegue diluir mais custo, né? Ela consegue diluir mais custo fixo e assim aproveita a parte positiva daquela estrutura de custos muito fixa e pouco variável que a gente debateu tanto ao longo do vídeo, né? E outra, além dessa questão de expandir para novos mercados, né? Fazer novos produtos, para vender para mais mercados, ganhando ainda mais market share, ela também pretende expandir mais no B2B, o que também é interessante, porque como a gente já debateu, o B2B ele possui uma margem bruta maior do que os produtos B2C, o que né, contribui ainda mais para a maior rentabilidade da companhia. Ainda mais considerando que o B2B é uma grande avenida de crescimento, visto que o mercado, quando ela se expande para o B2B, ela consegue aumentar muito o mercado endereçável que ela atua, porque ela começa a entrar em mercados que ela não atuava antes, como soluções específicas para vertentes da economia, que eu falei mais cedo, né? Especialmente no setor de educação, saúde e setor público. Aí fazendo isso, ela consegue crescer num mercado muito fragmentado, de margens mais altas, em que ela consegue impor sua marca premium e tal, e num setor naturalmente de margem maior, né? Aumentando o mercado endereçável e tal. Então, não só é interessante ela lançar mais produtos. Então, esse foco é interessante porque não só ela quer lançar mais produtos em mais países, aumentando escala, né, diluindo mais custo fixo, aumentando a rentabilidade, ganhando market share, mas também, ao focar no B2B, ela passa a focar na empresa a explorar um mercado que está crescendo muito, de margens mais altas que o B2B para setores específicos da economia. Com um mercado muito fragmentado que ela consegue consolidar mais com a marca premium que ela já possui por fora, né, desses setores específicos da economia. Então, hoje a maior avenida de crescimento está pautada na expansão da atuação no mercado B2B, que se pauta, né, no aumento do mercado endereçável ao desenvolver gadgets de tecnologia, não só para gamers e office workers, né, que é o B2C, como também para setores específicos B2B, com soluções para educação, saúde e setor público principalmente, impondo sua marca premium e inovação para dobrar o mercado endereçável e consolidar essa nova vertente mais fragmentada em um maior crescimento, né? Já aí poderia trazer uma rentabilidade, uma diluição de custo fixo, né, poderia trazer uma alavanca operacional forte, essa estrutura de custos muito fixa e pouco variável muito forte. Só que também não é essas maravilhas todas, tá? Se você for pegar no balanço por setor, assim, por categoria de produto, as categorias de produto que se encaixam nesse B2B dessa venda de crescimento, elas não têm crescido muito mais do que a média dos produtos B2C e ainda assim sob uma base muito menor. Então, o mercado em crescimento, muito fragmentado, que de margem maior, que ela consegue crescer e consolidar. Só que no momento, ela não está conseguindo crescer nesse mercado mais do que ela cresce nos seus mercados mais tradicionais, e isso porque né, nesses mercados novos B2B ela tem uma base muito menor de receita. Então, também não é a maravilha toda de, nossa, ela vai conseguir expandir muito mais de bruto, vai dobrar a receita. Não, não é assim também. De modo, da noite pro dia, não, não é assim também. Tá, calma. Ela não vai, nossa, dobrando o mercado endereçável vai dobrar a receita no mercado B2B, que tem uma margem maior, e aí vai aumentar mais por causa disso. Colocando isso junto à escala da estrutura de custos muito fixa, pouco variável, vai explodir a margem bruta, vai explodir o lucro. Calma, também não é assim. Tá? Como eu disse, soluções para setores específicos têm crescido. Nos últimos anos, no último ano cresceu um pouquinho menos, mas nos últimos anos tem crescido um pouquinho mais que a linha core de produtos, mas não tanto mais, é pouca coisa, e sobre base menor, então não deve ser o core de uma tese de investimento em Logitech, essa venda de crescimento nos setores específicos da economia B2B com maior margem e dobro de mercado endereçável. Não é muito esse o ponto. E dobrando o mercado endereçável. Não é muito esse o ponto. Porque mesmo com essa vinda de crescimento, mesmo que tenha toda essa propaganda da empresa, até a própria empresa sabe que não é exatamente o ponto de revolução da tese, porque mesmo com essa vinda de crescimento, os guidances, né, as projeções de resultado da gestão para os próximos anos são modestos, de tipo 5% de receita, com margem crescendo pouco. Então, tipo, não é o. Nossa, porque, pô, 5% é o que você espera de um crescimento maduro da empresa, no, né, como a gente viu no longo prazo da empresa, né? Claro, esse crescimento de longo prazo da empresa não é muito preciso, né? Muito pelo contrário. Mas, pô, 5% não é o que você espera. 5% é no geral, né? 5% não é o que você espera do geral, mas essa venda de crescimento muito forte que a empresa supostamente teria. Tá, mas é isso. É mesmo com essa venda de crescimento, o guidance da gestão para os próximos anos é isso, é 5% por aí, tá? Mesmo com eles alegando forte crescimento desses mercados. Só que, mesmo com essa projeção baixa para os próximos anos, a empresa ela alega que tem uma intenção de crescer de 7 a 10% de receita líquida ao ano.
tá? Com toda essa estrutura de custo que a gente já falou, que é tanto positivo e negativo. E de acordo com a empresa, isso aconteceria porque teria um crescimento de 5 a 6% ao ano em core business, né, que é o principal, B2B, B2C que ela já estabelece hoje. Aí 1 a 2% ao ano adicional de novas vertentes, que a gente não tem visto muito na prática, né, que é essas soluções para setores específicos da economia. E mais 1 a 2% ao ano de aquisições que a empresa nunca fez, nunca, né, e assim, mesmo que ela tenha colocado agora como foco, nada visto ainda por enquanto muito nesse ramo. Então, me parece uma expectativa da gestão de crescimento de receita de longo prazo muito ambicioso porque a empresa tem entregado, né, principalmente considerando 10% ao ano na perpetuidade. Me parece muito, principalmente considerando também, né, que o mercado do que ela atua não cresce 10% ao ano, mesmo que ela cresça um pouco mais que o mercado, não tem como se manter e ela já é um player grande no mercado. Então, me parece um pouco de otimismo demais e que a empresa sabe, sabe disso, considerando, né, que os guidances de curto prazo são bem menores. Tá? E a empresa também fala que a expectativa é das despesas operacionais ficarem nessa faixa de 24 a 26%, né? Hoje está 27, inclusive. 26, de 24 a 26% da receita da companhia. Tá? Eles falam que eles têm a perspectiva de longo prazo de manter as despesas operacionais de SG&A e P&D em torno de 24 a 26% da receita. Tá? O que, né, a gente não sabe, mas vai continuar aumentando, que nem aumentou historicamente, perante a receita? Né? Porque isso eles podem falar, mas depois eu tô atrás. Então, fica aí, né? E ela fala isso, né? Todos esses guidance, sendo que no ano fiscal de 2025, ela projetou, no ano social de 2025, ela projetou que em 2026 seria um ano para ela ganhar muito market share, né? Ela tentaria ganhar muito market share de forma agressiva, sendo que no final das contas ela só cresceu 4% de receita nesse ano, né? Nos últimos 12 meses, pelo menos no LTM. Ela projetou que aqui ela cresceria muito, ganhando muito market. A projeção seria crescer ganhando muito market share. Sendo que, pelo menos nos últimos 12 meses, ela só conseguiu crescer 4,5%. E os custos com SG&A, que seriam essenciais para aumentar o market share, né? Não aumentaram. Então, fica aí, né, a questão. Hum, enfim. Mas aí qual a tese? Aí você fala, tá, mas enfim, você já falou dessa tese de crescimento, Fernando, né, já falou da tese da empresa nessa venda de crescimento, com suas críticas que você já falou, mas qual a tese de crescimento central, né, do core business da companhia? Bem, a tese da companhia, em torno do core business dela, que é justamente fazer esses gadgets de tecnologia e periféricos de computador para B2C e para B2B de forma mais geral, né, tipo, mais para empresas, né, office workers, né, trabalhadores de escritório, não soluções específicas, para setores específicos, essa tese do core business ela está ancorada em alguns fatores macroeconômicos, o que também mostra que, de novo, a empresa ela não cresce muito por conta própria, ela cresce muito por conta do mercado. Cresce mais que o mercado no ciclo cai menos, mas ainda assim, né, tanto que ganha market share com o tempo, mas não é exatamente o ponto, tá? De, tipo, nossa, ela consegue impor suas vantagens competitivas no mercado e crescer por conta própria. A primeira verdade, sim, ela consegue impor vantagens competitivas e crescer bem, cresce mais no mercado, cai menos no ciclo e tal, mas ela não consegue muito crescer por conta própria. Tanto que a tese da companhia central, né, do core business, são fatores macro, que são o crescimento da comunidade gamer, no geral, em diferentes frentes e demografias, tanto em diferentes plataformas quanto em diferentes gêneros, né, idades, etc e tal. Aí, o segundo fator seria os múltiplos espaços de trabalho diante do home office presencial. Então, antes as pessoas só tinham um setup bem desenvolvido no trabalho, agora as pessoas têm que ter em casa também para a questão de home office. Então, né, então em vez das pessoas terem um setup, vai ter que ter duas. Isso aumenta a demanda por produtos que a Logitech tem no longo prazo, né? Porque as pessoas vão ter que substituir também. Tende a crescer o número de gadgets por setup, tal, tal. Então, enfim. Mas, enfim. Eh, E também, por último, tem, além do crescimento da comunidade gamer e os múltiplos espaços de trabalho, um outro fator macro que impulsiona a tese da companhia, segundo ela, é a IA na produção dos produtos. Né? Porque eu já falei, né? Vou até só repetir o que tá no roteirinho. Porque a IA na produção dos produtos torna os produtos mais diferenciados, porque faz eles terem funcionalidades únicas impulsionadas por softwares customizados, enfim, a IA na produção dos produtos, ela tornaria os produtos da empresa mais diferenciados ao fazer os produtos terem funcionalidades únicas, impulsionadas por softwares customizáveis da Logitech, que seriam justamente integrados à IA nativa embutida no aparelho da Logitech que foi vendido. Ou seja, a IA seria para escalar
e diferencia ainda mais o produto por IA, em que a Logitech possui posição privilegiada para isso, já que ela é o maior player do setor e consegue usar a IA de forma mais eficiente nos seus produtos. Foi o que eu falei há algum tempinho atrás, tá? Mas eu repeti porque tá no roteirinho. Aí tem alguma coisa, de também outro fator macro que conforme mais pessoas, existem mais pessoas, tem mais ambientes tem mais ambientes e mais setups, né, com as diferentes demandas de trabalho. E assim, com mais pessoas que demandam mais ambientes e mais setups, tem mais dispositivos e PCs. Com mais dispositivos e PCs, cada vez mais, você tem mais demanda pelos produtos da Logitech, e assim você tem mais vendas, fazendo com que quanto mais a Logitech vende, mais ela tem uma competitividade maior de escala, né, porque ela consegue ter aquela estrutura de custo que a gente já falou 50 vezes, e com essa competitividade de escala ela consegue eh, aumentar a margem, não crescendo muito o preço, ganhando market share, e também aumentando o market share ao mesmo tempo que consegue repassar o preço, né? Que é o que ela chama de ASP, né? Average Selling Prices. Então, com mais vendas, ela consegue ter uma competitividade maior de escala, que permite ela repassar preço, mas ainda nem, mas ao repassar um pouco menos, ela ainda consegue ganhar market share, né? Repassando menos que o restante do mercado, tá? E, enfim, eu já falei, né, um pouco do plano estratégico da companhia, né, de aumentar a participação do B2B, que possui maior margem bruta, para cerca de 50%. Hoje o B2B é 40% da receita, foco aumenta para 50% da receita, tornando um portfólio mais diverso também, por conta disso, mais resiliente a crises, né? Quanto mais diverso o portfólio, mais você consegue né, resistir à crise sem ter um impacto muito grande no resultado, né? E também você tem mais clientes, tal, talvez, né, alguns clientes não sejam tão afetados, aí você está mais resiliente e tal. E também, um outro plano estratégico é a empresa começar a focar mais em design de seus produtos. Justamente para ter uma diferenciação também a partir do design, né? O design mais refinado, mais ali, bonitinho, mais friendly para o consumidor, também diferencia a partir daí. E aí consegue impor uma marca maior. Enfim, bem, foi o que eu falei também, a market share da Logitech aumentou com o tempo, então eu não sei qual é a métrica específica que a Logitech está usando para colocar esse market share para ela. Mas ela falou que o market share dela em 2016 era 45%, não consegui encontrar do que 45%, mas enfim. E hoje é mais de 50%, e hoje fica na faixa de 50%, um pouquinho mais. Sendo que a empresa aumentou em 10 anos o market share de 45% para 50%, sendo que o mercado dobrou, e ela repassou o preço. Tipo, o ticket médio da Logitech hoje é 50% maior do que era 10 anos atrás. O que parte é margem bruta, né? Ganho direto de margem bruta, mas também parte é muito inflação, né? A maior parte disso é inflação. Então, mesmo com esse crescimento forte, né, que teve nos últimos 10 anos, não tão forte, né, se você for pegar, mas mesmo com esse crescimento, de 10% ao ano da receita, nos últimos 10 anos, mais ou menos, claro, muito contexto, tem coisa da pandemia e tal, enfim, toda a contextualização que é essencial para você entender o resultado do Logitech. Mesmo com esse crescimento de 10% ao ano da receita, ela só cresceu 5 pontos de market share, que mostra que é um mercado em crescimento, que ela tem mais a capturar de market share e de participação no mercado, né? Enfim, mesma coisa, mas vocês entenderam. E ela conseguiu crescer mesmo repassando o preço, né? Tudo bem, muito desse repasse de preço é inflação, mas mesmo assim, ela aumentou 50% do seu average selling price, né, que é o ticket médio, e mesmo assim conseguiu crescer 5 pontos percentuais de market share em 10 anos, sendo que ela dobrou a receita líquida nesse período, o que mostra que ela é competitiva no mercado e o mercado cresce muito. Mas tem tudo isso que a gente já falou, né? Tanto que eu falo, a empresa cresce mais que o mercado. A receita líquida caiu em 2024, no ano fechado da companhia, por causa de uma menor demanda dos produtos que ela fabrica, mas mesmo assim ela ganhou market share em 7 das 13 categorias que ela atua, sendo que essas 7 são as maiores que ela atua, né? Então, a demanda setorial ela propulsou no mercado que a Logitech está inserido, mas a Logitech cresce mais e cai menos de resultado do que o restante do mercado. Porque, pô, mesmo ela caindo de receita em 2024, ela ganhou market share, ou seja, ela caiu menos que os outros, tá? Nessas 7 das 13 categorias, sendo que essas 7 são as principais. O que faz também com, né, no período de crescimento, ela também cresça mais que o mercado, tá? Né, e um exemplo que prova isso é que, por exemplo, no setor de PWS, que a gente vai falar depois, o mercado ele cresceu 6% ao ano entre 2020 e 2024. Isso já considerando os resultados extraordinários de 2021. Né? Então, em 2020 e 2024, o mercado cresceu 6% ao ano de PWS, enquanto a Logitech, que atua em PWS, a Logitech no setor de PWS cresceu 15% ao ano no mesmo período. Claro, é o resultado mais extraordinário, né? Tanto que ela falou esse resultado especificamente, não outro.
mas enfim, mostra que ela consegue cair menos, como a gente falou no último ponto, e crescer mais que o restante do mercado. É interessante, tanto que aumentou o market share nos últimos 10 anos, mesmo repassando preço, mesmo que parte disso seja inflação. Mas também mostra que o mercado dela cresce, mas ela cresce, sim, mas não é um crescimento também super forte. Desde 2018, incluindo 2021, com os resultados extraordinários de demanda forte da pandemia, os mercados de atuação dela, ela tem tido crescimento. Os mercados de atuação dela têm tido crescimento de ou single ou high, de low ou high single digits. Né? Ou seja, olha 4, 5%, olha 8, 9%. Então também naquele crescimento composto. Pô, que nem, por exemplo, tem o setor que ela atua de setor que tá tipo 15% ao ano no mercado. Não é assim também. O mercado cresce, mas também não é é um crescimento mais maduro, não é um crescimento extraordinário. Tá? Como eu disse, esse 10% ao ano que eu falei, né, nos últimos 10 anos, tem a questão da pandemia jogando muito a favor. E isso, mesmo assim, né? Mesmo em 2021, muitos desses mercados ainda estão no low single digits, ou high single digits, enfim, que seja, de crescimento. Tá? E a empresa ela falou, né? Eu falei que a atual CEO comentou que queria aumentar os M&As como forma de crescimento da companhia, né? Até mesmo de aumentar o crescimento da receita líquida na perpetuidade. Mas ao mesmo tempo que ela falou isso, de querer focar em M&As, ela anunciou, né, CEO, que até 2030 ela quer basicamente dobrar a quantidade de recompras que ela fez que a empresa fez nos últimos 5 anos. Então ela tem uma projeção de, ao mesmo tempo que ela falou que ela quer fazer bastante M&A e tal, pra até poder chegar nos 10% de crescimento com o posto de receita na perpetuidade, que é maluquice, mas enfim. Ela anunciou que a porcentagem a quantidade de recompra de ações vai aumentar. O que mostra que, né, tá alguma coisa errada aí, porque pô, se ela aumentar a recompra, não vai ter dinheiro para M&A. Então, o que M&A que ela quer fazer? É um ou é outro? Por isso que eu também não gosto. Esse é um dos motivos também que eu não gostei muito da Logitech no geral. Tipo, não só essa estrutura de custo, todas essas outras coisas que a gente já falou, né? Que o mercado não cresce tanto quanto também performance e tal. Mas, pô, você vê uma coisa, e, tipo, aí claramente. Eles falam uma coisa, depois falam outra. Aí, claramente eles exageram em alguns pontos, quando você vai pegar os documentos, né? As documentos para o investidor, enfim. Tem isso também. E por último, só para contextualizar aquilo do PWS, né? O mercado que a Logitech atua, esse sim é um mercado que eu achei, agora que o market share que eu achei mais interessante. O market share que eu estimei é 17,9% da Logitech, porque a empresa possui 4,3 bilhões de receita líquida, né, em 2024, que foi o ano base da informação, 4,3 bi. E em 2024, esse mercado que ela atua é um mercado de 24 bilhões de dólares, e ela vende 4,3 bi, ou seja, 17,9% de participação. E esses 24 bi são divididos em 4 frentes. Versão que é a frente de gaming, com 6,5 bi, em que a Logitech possui 1,2 bi de participação. Tem o PWS, que é o Personal Workspace Solutions, ou seja, soluções para setup de escritório em casa, né, basicamente, home office. E é 5,7 bi esse mercado. Tem o mercado B2B, que é 9,8 bi de dólar de mercado. E as novas verticais, aquilo do setor específico e tal, de saúde, educação, setor público e tal, que é um mercado aí de 5 bi de dólar. Tá. Essas são as principais subdivisões que a empresa atua. Certo? Bem, acabamos por aqui a análise, tá? A análise acabou por aqui. Foi uma análise um pouco longa, né? Nossa, 1h40, pensei que ia ser um pouquinho menos. Mas a gente conseguiu dar uma olhada bastante ampla, né, no negócio da Logitech, nos números, porque essa é uma empresa que é um pouco que não dá muito para analisar por análise, mas através não dá muito para analisar por análise de painel, mas através da análise de painel você consegue ver muita coisa, você consegue contextualizar muito a tese do negócio, tanto para bom quanto para ruim. Você consegue perceber como ela cresce mais que o mercado, mas ao mesmo tempo você consegue perceber que o mercado não está crescendo tanto quanto se fala, tem muito impacto em 2021, a estrutura de custos não joga muito a favor da companhia, porque tem muita possibilidade de alavancagem operacional, mas muita possibilidade de desalavancagem operacional, e isso né, nem tanto positivo quanto negativo, e isso tem muito impacto de ciclo de mercado que ela não tem controle, ela depende muito desse ciclo de mercado para poder crescer, mesmo que ela esteja bem posicionada, com todas as vantagens competitivas que a gente falou, de base de dados, IA, ser maior player, enfim, do que a gente já falou, venda de crescimento, marca premium, com produtos superiores, inovadores, que faz ela ter uma diferenciação grande, e tem outras avenidas de crescimento para tornar o produto dela cada vez mais diferenciado, né? O que a diferenciação do produto mostra-se provada
pela margem bruta relativamente alta, né, pô, 40% de margem bruta sendo que ela projeta e fabrica o produto, mas a gente consegue ver também que, assim, a tese é mais bonita do que menos bonita do que realmente é quando você faz os números, você vê que, pô, mas a escala da produção, tá, mas o gasto, despesa operacional vai crescendo com o tempo. E pô, falando que vai parar, mas também falando que vai ter M&A, sendo que o M&A parece que não vai ter, porque falando que vai aumentar a recompra. Aí você vai pegando essas coisinhas, você vê que tipo, é um negócio interessante, mas eu acho que tem coisa melhor, tem um negócio mais diferenciado, tem um negócio mais vantagem competitiva, com números mais saudáveis, que não estão muito sujeitos a ciclos de mercado, porque, pô, um ciclo de mercado muito negativo pode ferrar a Logitech, talvez não falir, mas pode ferrar muito por causa dessa estrutura de custos mais oscilante e instável que ela tem. Então, assim, é uma empresa interessante, poderia dar 4 estrelas, eu entenderia alguém dar 4 estrelas, mas por conta de tudo isso, eu permaneço com as minhas 3 estrelas para a companhia. Certo? Enfim, essa foi a análise, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço perdão de novo por ficar um tempo sem postar vídeo. Mas os vídeos vão voltar. Eu planejo postar um vídeo ainda sábado. Vou postar um vídeo na semana que eu estiver fora. Eu vou tentar fazer o máximo para isso acontecer. Não quero deixar o canal desabastecido por aqui, certo? O canal é muito importante para mim. E cada pessoa que assiste também, para mim, é muito importante. E se eu sou uma dessas pessoas, eu agradeço você de coração. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado da análise. Se vocês gostaram, ou se vocês também não gostaram, se vocês gostaram, deixa o like, compartilha tudo que vocês sabem. Se você gostou, não gostou, tem sugestão, crítica, comentário, sei lá, tudo que você quiser, desde que de forma sempre, claro, educada, respeitosa, polida, deixe nos comentários, eu vou responder, vamos criar um ambiente pra gente compartilhar ideias, trocar insights. Nossa, Fernando, eu estudei essa empresa, pô, não tinha visto o que você falou. Não, Fernando, eu vi essa empresa, mas tem uma opinião diferente, talvez você não tenha visto isso aqui. Meu, vamos transformar esse canal numa comunidade de pessoas que gostam de estudar e estudar mesmo aquilo do mercado financeiro para nos tornarmos cada vez mais investidores melhores, certo? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um bom período de 24 horas para você. Até mais e tchau!